Numa manhã ensolarada na escola, um garoto de aparência comum chamado Saito passeia pelo corredor. De repente, ele avista uma garota deslumbrante, Akane. Ela agarra Saito pela gravata e o ameaça de apagá-lo da existência se ele revelar um segredo. 4 dias atrás, na turma 3, Akane estava repreendendo por bagunçar o diário de classe. No entanto, Saito, sentado como um sujeito tranquilo, disse que não tem nada a comentar, pois não tinha muito o que fazer no dia anterior. Akane continua a repreendê-lo por não apagar o quadro negro da aula, e algo sobre espíritos malignos. Os dois começam a discutir, com Saito a chamando de chata e sugerindo que ela leia mais livros no tempo livre, mas Akane revela que está apenas tentando consertar o caráter podre dele. Falando em personagens, de repente, 2 grandes figuras da loira gostosa Himari aparecem e enterram Akane entre seus enormes talentos, enquanto ela as provoca para parar, ou Saito pode chorar, mas Akane reclama que a culpa é de Saito, pois ele é um negligente encarregado da turma. Himari pergunta por que ela só repreende Saito, ao que suas expressões mudam, e ela continua dizendo que ele simplesmente a irrita sempre que vê o rosto dele, e que ela quer esmagá-lo, infelizmente, mas com um chinelo. De repente, uma garota realmente adorável, de cabelos grisalhos, chamada Shise, aparece. Ela parece ser bastante popular entre os amigos, e para a surpresa de Saito, ela é na verdade sua prima. Enquanto isso, Hirai provoca Akane de forma divertida, sugerindo que se ela continuar incomodando Saito, isso deve significar que ela tem uma queda por ele. Ouvir isso faz Akane corar profundamente, e ela rapidamente nega a ideia, sentindo-se envergonhada. Depois da escola, enquanto Saito está indo para casa, ele recebe um telefonema do avô. Seu avô pergunta se Saito gostaria de se juntar a ele para uma xícara de chá. Saito recusa o convite, brincando que não está interessado em sair com velhos. Ele sabe que a única maneira de fazer o neto ouvi-lo é tomar medidas mais drásticas, como sequestrar Saito para garantir que ele passe um tempo com ele. Enquanto é levado, Saito pergunta aos homens de terno para onde o estão levando, mas eles apenas dizem que não podem compartilhar essa informação. Ele então começa a falar sobre como o grupo de empresas Hojo enfrentou uma séria crise no passado. Saito explica que seu avô, Tenryu, foi quem salvou a empresa do desastre. Apesar de enfrentar muitas críticas públicas, seu avô tomou decisões difíceis, como demitir executivos não qualificados, e transformou o grupo Hojo em um negócio global de alta tecnologia de sucesso. Mais tarde, Saito pode ser visto sentado do lado de fora de uma casa lendo um livro, quando aquela garota mimada de repente chega. Akane pergunta a Saito o que ele está fazendo ali, ao que ele revela que seu avô o chamou. Akane também revela que sua avó a chamou para passar um tempo. Saito diz a ela para parar de falar, pois ele está lendo. Isso envergonha Akane, que diz que não quer falar com ele. Akane pede que ele se desculpe, ou ela continuará tagarelando bobagens para sempre. Enquanto discutem, seus avós chegam e o avô de Saito os chama para ir com ele. Depois disso, os 4 desfrutam de uma deliciosa comida japonesa juntos. Akane e Saito parecem estar agindo um pouco estranho, pois mencionam que estão celebrando um dia muito agitado. Akane pede ao garçom outro copo de suco, e Saito a lembra, de forma divertida, que ela está apenas bebendo suco. Ela reclama que estava com muita fome, mas perdeu o apetite depois de ver uma cara engraçada. Como de costume, Saito e Akane começam a discutir, o que faz seus avós rirem. Eles dizem que estão felizes em ver que os dois estão se dando bem, mas Saito e Akane rapidamente negam, sentindo-se um pouco envergonhados. Curioso sobre por que foram chamados juntos, Saito pergunta aos avós o que está acontecendo. Eles respondem algo sobre casamento, o que choca completamente Saito e Akane. Surpresos, eles deixam cair a comida, incapazes de acreditar no que acabaram de ouvir. Os avós repetem que querem que Saito e Akane se casem. Essa notícia inesperada os deixa em descrença, e eles mal conseguem processar o que seus avós estão sugerindo. O avô então começa a tagarelar sobre como ele e tio se conhecem há muito tempo, e tinham sentimentos mútuos quando jovens, mas, por não se encontrarem muito, não conseguiram ficar juntos. O velho revela que fez sua falecida esposa feliz, e a avó revela que, após a morte de seu marido, o avô de Saito cuidou dela todas as noites. Os avós então explicam que, depois de viverem suas vidas, querem que seus netos cumpram seu destino casando-se. Akane recusa rapidamente, dizendo que o casamento só deve acontecer entre pessoas que realmente se amam. Saito concorda e os lembra de que não é certo forçar alguém a se casar contra a própria vontade. No entanto, o avô esperto tem um plano surpresa, como um super-herói. Ele traz um cachorro e diz que se Saito não se casar com Akane, ele dará todo o seu dinheiro e herança ao cachorro. Isso pega os dois de surpresa. Enquanto isso, a avó de Akane, Chio, se inclina e sussurra algo para ela, fazendo-a corar. Mais tarde naquela noite, o avô lhes dá um prazo de 3 dias para se casarem e então sai do quarto. Saito se vira para Akane e pergunta o que sua avó lhe disse. Ela cora novamente e diz a ele para não tentar adivinhar seus pensamentos, insistindo que fará suas próprias escolhas sobre seu futuro. Depois, Akane pode ser vista deitada, com suas coxas grossas, imersa em pensamentos, enquanto se lembra de como Saito sempre fica em primeiro lugar na escola. Akane então atende às ligações de Himei e pergunta o que ela faria se fosse forçada a se casar com alguém de quem não gosta pela família, ao que ela responde que recusaria a oferta, pois já tem uma queda por alguém. Ouvindo isso, Akane fica chocada e quer saber, mas Hinari não conta o segredo delas, indicando que o MC pode conseguir um harém.
Hinari então pergunta se Akane está interessada em alguém, mas ela responde que odeia alguém extremamente e quer que um metro caia sobre ele. Himari então diz a ela que tudo bem se ela se casar com a pessoa, pois tudo seria muito mais barato, já que eles podem dividir o fardo financeiro, e continua a provocá-la sobre ter bebês. Enquanto isso, Saito ainda está chocado por ter que se casar com Akane de todas as pessoas. Ele se preocupa com as constantes discussões que teriam em casa. Para obter alguns conselhos, Saito conversa com sua amiga Shaisei sobre a exigência irracional do avô deles. Shisei então pergunta a Saito o que ele realmente quer, herdar a empresa ou ser feliz. Saito, sentindo-se confuso, responde que quer ambos. Shisei lhe dá uma resposta ponderada, dizendo que seria egoísta querer tudo sem fazer uma escolha. Ela explica que uma pessoa deve aprender a seguir as regras e usá-las a seu favor em vez de apenas quebrá-las. Shisei também diz a Saito que, se ele quiser realizar seus sonhos, precisa do apoio da empresa de seu avô. Ela o tranquiliza, dizendo que sempre estará lá para ele e então lhe dá um abraço caloroso, como um reconfortante abraço estilo Alabama. No dia seguinte na escola, Saito entra em sua sala, com a fofura de Shisei sendo admirada por todos na turma, e Akane tagarelando com Himeri. 3 dias depois, os perdedores sentam-se na frente de seus avós Sigma. Os avós perguntam sobre a decisão deles e, surpreendentemente, ambos concordam em se casar. Eles se levantam para sair, pensando em se casar depois da universidade, mas os velhos Jesus estão 2 passos à frente, revelando que eles se casarão agora e viverão juntos na mesma casa, pois suas coisas já foram transferidas, e partem enquanto Akane os chama para não a abandonarem. Depois de ir para casa, Saito tranca a porta, o que assusta Akane, que pula para outro quarto. Apenas um momento depois, Akane olha ao redor da bela casa e novamente começa a discutir. Mais tarde, ao se depararem com a única cama da casa, eles ligam para os avós, que lhes dizem que é proibido dormir em qualquer outro lugar que não seja a cama. A almofada da cama tem apenas "sim" escrito nela. Do nada, Akane pergunta se ele a fará até que ele esteja satisfeito e ela não consiga ir para a escola. Mais tarde, enquanto ela está movendo suas coisas para cima, ela de repente tropeça e está prestes a cair, mas Saito a salva. A princípio, ela está prestes a agradecê-lo, mas, como qualquer outra pirralha, ela simplesmente vai embora. Enquanto Saito está prestes a comer, o estômago de Akane ronca, mas ela rejeita a ideia de comer com ele como um casal, e continua a dizer algumas coisas realmente desnecessárias. No entanto, Saito apenas lhe dá uma fatia de pizza, que Akane pega como um gato de rua. Mais tarde à noite, Saito se senta para dormir. É quando Akane chega corando e se deita ao lado dele. Saito também está corando, pois consegue sentir o cheiro doce dela. Akane diz a Saito para não fazer nada lascivo com ela, já que ela nunca teve um namorado. Saito então pergunta por que ela se casa com ele, mas ela não lhe diz. Saito tenta persuadi-la, mas ela não solta o verbo. Akane então esclarece que este casamento é apenas uma formalidade que ela precisa cumprir para realizar seu sonho. Saito se pergunta se eles adicionam uma condição de ter um filho. Essa revelação chocou os dois, e de alguma forma, o dedo de Saito tocou o pêssego macio de Akane, desenrolando outro drama. De volta ao presente, com Akane segurando a gravata dele e ameaçando apagá-lo se ele contasse a alguém, pois isso destruiria a vida social dela. Saito tenta assegurá-la de que não contará a ninguém sobre o casamento deles, mas Akane não acredita e pede para colocar uma bomba que explodirá em um raio de 1 km se ele falar sobre o casamento deles. Após o casamento, Saito e Akane decidem manter isso em segredo de todos na turma. Finalmente, chegando a um acordo, eles decidem abrir a porta e encarar o dia. Himeri é a primeira a cumprimentá-los, perguntando a Akane sobre o que ela e Saito estavam conversando antes de entrar, mas apenas assume que os dois estão em suas habituais discussões competitivas, quando Akane decide agir como se tivesse acabado de repreender Saito. Saito faz o possível para ignorá-los enquanto se senta, mas fica chocado quando Shisei se aproxima dele. Shisei o olha com desconfiança, comentando que ele cheira como se estivesse com outra garota. Ela supõe que ele decidiu seguir em frente com o casamento com Eki e por causa de todas as mudanças e do fato de que o avô deles e o resto da empresa estavam agindo estranhamente na noite anterior. Saito entra em pânico ao perceber que Shisei acertou em cheio e rapidamente cobre a boca dela, carregando-a para fora da sala de aula, com medo de que ela revelasse o segredo deles para a escola. Fora da sala de aula, Shisei diz a ele que não tem obrigação de manter o casamento entre ele e Akane em segredo, sentindo-se traída por Saito não ter se incomodado em lhe contar nada sobre sua decisão, apesar de tê-lo tranquilizado de que o apoiaria na noite anterior. Shisei decide que pode usar a situação deles a seu favor, oferecendo um suborno. No entanto, ela percebe que não tem nada que realmente queira dele no momento, para o alívio de Saito. Após a aula de educação física, Saito quer descansar um pouco em sua mesa quando é rudemente abordado por Akane, que o repreende por deixar o equipamento que usaram na academia. Saito retruca que um professor lhe disse para deixar o equipamento lá, já que a próxima turma usaria o mesmo, envergonhando Akane, que havia recolhido e guardado o equipamento por causa dele. Seus colegas de classe observam divertidos enquanto eles continuam a discutir, despertando a curiosidade deles. Himari decide dizer a eles que são populares entre os alunos devido às suas discussões, já que parece que eles brigam como um casal casado, fazendo Akane negar em voz alta que são casados. De volta para casa, Saito está relaxando, lendo um livro pacificamente, quando ouve a voz chocada de Akane. Ele vai verificar o que aconteceu e ela pergunta o que ele comprou, gesticulando para a geladeira deles cheia de suco de vegetais.
Saito explica com confiança que os comprou para ficarem saudáveis, o que faz Akane se preocupar, já que o suco concentrado não oferece nutrição suficiente para as necessidades diárias deles. Ele também mostra a ela o armário deles cheio de Cup Heima que ele comprou, o que deixa Akane horrorizada com as dietas deles. Saito a tranquiliza com confiança, dizendo que eles podem obter proteína suficiente e a nutrição certa, graças a bebidas proteicas e misturando-as com suco de vegetais. E ele oferece um copo disso a Akane, que olha para a mistura com medo e descrença. Sentindo que ambos poderiam morrer devido aos hábitos alimentares dele, Akane decide que cozinhará para eles e ficará encarregada da preparação das refeições. Ela o senta e decide começar a cozinhar imediatamente, animada pelos elogios e admiração que receberá dele assim que ele provar uma refeição caseira adequada. Por outro lado, Saito a observa com uma leve preocupação de que ela possa estar colocando veneno em sua refeição para acabar com ele e ganhar sua liberdade do casamento. Akane apresenta uma incrível variedade de comida para o jantar, mas Saito ainda permanece cauteloso e começa a olhar debaixo de alguns pratos para ver se ela escondeu pregos ou pólvora explosiva neles. Incapaz de ver algo errado com a comida, ele nervosamente dá uma mordida experimental. O sabor repentino de uma refeição caseira o faz lembrar da época em que seus pais o deixaram e como ele foi acolhido por seu avô, apenas para experimentar refeições sozinho. Embora seja uma refeição normal, Saito a aprecia muito, mas esconde esse conhecimento de Akane, que está ansiosamente esperando seus comentários. Não recebendo nenhum elogio pela refeição que preparou cuidadosamente, Akane se sente de coração partido e tira a comida de Saito, ameaçando dá-la ao cachorro lá fora. No entanto, Saito faz o possível para pegar a comida de volta e come apressadamente o resto, sem deixar um único pedaço. Ele terminou totalmente satisfeito com sua refeição e com o estômago cheio pela primeira vez desde que se lembrava. Akane, por outro lado, fica frustrada por ele ter comido tudo sem lhe dar nenhum elogio. No dia seguinte, Akane tenta gentilmente acordar Saito para se preparar para a escola, mas Saito sonha que é cafona e a arrasta de volta para a cama com ele. Isso coloca Akane em uma posição embaraçosa, então ela o atinge e exige que ele se levante. Finalmente de pé, Akane o repreende por deixar seus pratos na pia e por deixar uma bagunça no banheiro. Ele calmamente diz a ela que vai limpar quando os pratos se acumularem e que ele pode recolher o lixo uma vez por mês também. Isso choca Akane ao ver o quão desleixado Saito pode ser. Saito chega a questionar a necessidade de um banho, o que leva Akane às lágrimas, sabendo que está compartilhando um espaço com alguém tão desarrumado quanto Saito. Saito percebe que eles têm valores diferentes e começa a se preocupar que o casamento deles possa desmoronar, já que ambos não estão dispostos a ceder. Mas ele afasta esses pensamentos a caminho da escola, lembrando-se de que estão casados por seus próprios interesses. Decidindo relaxar à noite, ele liga um jogo de matar zumbis para descontrair. No entanto, Akane invade reclamando do barulho, e fica perplexa ao ver que ele está jogando um jogo tão horripilante. Ela insulta o hobby dele, dizendo que homens que gostam de jogos violentos estão fadados a cometer crimes, mas Saito decide ignorá-la, não apreciando que ela esteja generalizando seu hobby. Vendo que está sendo ignorada, ela tenta pegar o console para que o jogo pare. Mas Saito o pega de volta, fazendo-os entrar em um cômico cabo de guerra. A briga é interrompida pela campainha, fazendo Akane soltar e atender a porta. Saito cai com o console, puxando o fio e desligando o jogo, deixando-o com o progresso não salvo. Akane reentra no quarto para dizer a Saito que mais coisas dele chegaram, mas Saito está deprimido pela perda de seu progresso. Depois de guardar suas coisas, ele decide finalmente tomar um banho. Pronto para entrar na banheira, ele avista Akane com os olhos fechados. Vendo que ela não o notou, ele recua e se prepara para sair, mas percebe que ela pode ter desmaiado. Ele corre de volta para a área do banho por preocupação, mas fica aliviado ao ver que ela está apenas dormindo. Ele está prestes a sair, mas percebe que ela ainda pode se afogar se dormir. Então ele tenta acordá-la falando alto com ela. Ainda dormindo, Akane insulta Saito em seus sonhos, e Saito considera brevemente deixá-la. No entanto, ele percebe Akane escorregar na água do banho, então ele decide mergulhar e arrastá-la para fora da banheira, já que ela se recusa a sair. Ele acidentalmente escorrega no chão molhado, fazendo-o cair sob Akane em uma posição comprometedora. Akane acorda apenas para se encontrar em cima de um Saito igualmente nu. Pensando que Saito está se aproveitando dela, ela grita e começa a jogar itens de banho nele, forçando-o a sair do quarto. Saito tenta explicar a situação, mas Akane está muito brava e envergonhada para ouvi-lo. Mais tarde, enquanto Akane seca o cabelo, ela finalmente se acalma de seu surto. Ela relembra o encontro no banho novamente e percebe que Saito pode ter estado tentando salvá-la. Sentindo-se culpada, ela tenta se desculpar ao entrar no quarto compartilhado, mas Saito permanece frio. Isso faz Akane lacrimejar, decidindo acertar as coisas com ele. No dia seguinte na escola, Himari encontra Akane deprimida e cabisbaixa em sua mesa. Himari decide entretê-la e oferece uma Akane com orelhas, que pula em seu abraço. Akane confia em Himari sobre seu problema, omitindo cuidadosamente que envolve Saito. Ela diz a Himari que quer consertar as coisas com alguém que considera sua inimiga. Himari a aconselha a ter uma conversa honesta e tentar respeitar os sentimentos da outra pessoa. Akane sente inveja de Himari, alegando que a outra garota sempre foi boa em conversas. Mas Himari lhe diz que, embora ela tenha problemas com algumas pessoas, ela sempre se lembra de tentar respeitá-las quando conversam.
Isso faz Akane perceber que ela não tem respeitado Saito, e o tem tratado com muita dureza ultimamente. Durante o almoço, Saito senta-se com Shisei, que sugere o divórcio se dar bem com Akane for muito difícil. No entanto, Saito diz que o casamento tem que funcionar para que ele se torne CEO. Decidindo ensiná-lo uma lição sobre como se tornar um líder eficaz, ela lhe diz que é importante aprender sobre as pessoas, e pode começar com Akane. Ela lhe diz que pode ser mais fácil ceder às demandas dela, às vezes, para que eles possam se dar bem. Levando o conselho dela a sério, Saito considera, mas não tem certeza de como implementá-lo. Voltando para casa, Saito é recebido por Akane, que parece incomumente séria. Decidindo que conversar com ela sobre o relacionamento deles é uma má ideia, por enquanto ele tenta escapar para seu escritório. Ele fica surpreso quando Akane gentilmente agarra sua manga e pergunta se eles podem conversar sobre o casamento. Eles se sentam à mesa de jantar e concordam que precisam se dar bem para viver confortavelmente. Eles decidem estabelecer regras da casa para que possam respeitar os desejos um do outro sem se sentir mal com as coisas. Apesar de ver que limpar todos os dias é ineficiente, Saito se lembra das palavras de Shisei sobre permitir que Akane vença de vez em quando. Saito se oferece para ajudar com tarefas como lavar roupa e pede permissão para tocá-la quando necessário, dado o quarto compartilhado, tornando difícil para seus corpos não se tocarem. Envergonhada, mas compreensiva, Akane concorda, acrescentando que ele deve usar fones de ouvido enquanto joga videogames. Saito a observa e percebe que Akane pode estar apenas com medo de jogos de terror, e essa pode ter sido a verdadeira razão pela qual ela fez tanto alarde sobre isso outro dia. Saito acrescenta que eles deveriam agradecer um ao outro, já que ele leu em algum lugar que mostrar gratidão é conhecido por melhorar relacionamentos. Akane também pede a Saito para reconhecer sua culinária. Saito explica que chamar a comida dela de normal é o maior elogio que ele pode dar, deixando Akane confusa. Saito diz a ela que explicar seu raciocínio levará muito tempo, então ela decide deixar por isso mesmo. Naquela noite, Akane agradeceu a Himei pelo conselho que lhe deu e contou sobre a conversa de 5 horas que teve com Saito, ainda evitando mencionar o nome dele, sabe? Na hora de dormir, Akane presume que Saito a tocará, então ela se deita, se espalha na cama esperando. Quando Saito entra, ele fica chocado com a posição de Akane, então ele a tranquiliza, dizendo que não a tocará de propósito de forma alguma. No dia seguinte, Saito surpreende Akane comprando seu bolo favorito como uma oferta de paz. Akane fica confusa sobre como ele sabia qual bolo comprar, e Saito disse que se lembra dela anotando isso na escola, durante um evento, há um tempo. Tocada pelo gesto, Akane se lembra do acordo deles, agradece a ele e serve o jantar com grande entusiasmo. Saito percebe o esforço que Akane dedicou ao jantar e dá uma mordida na comida dela, satisfeito com os sabores. Ele finalmente diz a ela que está muito bom, ganhando um sorriso honesto de Akane, o que o choca, pois ele nunca tinha visto Akane sorrir pra ele antes, de verdade. Enquanto lavam a louça naquela noite, Saito percebe que nunca notou o quão atraente Akane é, já que ela está sempre brava com ele. Sempre. Ver esse novo lado de Akane o faz apreciá-la ainda mais. Um dia, enquanto Saito está ocupado lendo um livro, Akane aparece com um CD de filme na mão, então ele pensa que ela quer que ele vá embora, que ele saia. Mas ela o surpreende ao convidá-lo para assistir ao filme juntos. Ela elogia o filme de gatos, que tem 24 horas de duração, mas como ele não pode dedicar o dia inteiro a um filme tão bobo, Saito tenta dar uma desculpa, mas por sorte, ela também tem uma versão mais curta, de apenas 3 horas, que ele se oferece para assistir em vez da longa. Ela está muito animada para ver seu filme favorito com ele e logo fica completamente imersa na história, mas ele não consegue evitar cochilar, pois acha tudo muito chato. Por sorte, assim que está prestes a terminar, ele acorda murmurando coisas aleatórias e ele finge de forma muito suave ter assistido ao filme inteiro. Como ela se divertiu muito assistindo aos melhores momentos, ela sugere que um dia eles assistam a versão mais longa também, mas por enquanto, ela quer agradecê-lo assistindo ao filme favorito dele. No entanto, ele não tem nenhum interesse em filmes, pois é mais uma pessoa de videogames, de jogos eletrônicos. Mantendo-se fiel ao seu caráter oposto, ela menciona que raramente jogou antes, pois acha os jogos muito chatos. Após alguma persuasão, ela concorda em jogar juntos, e ele logo a ensina a jogar, a como se divertir. Ela é um talento natural, pois em pouco tempo pega o jeito e até consegue derrotá-lo para sua surpresa. Este momento lhe traz uma alegria imensa e ele não consegue acreditar que está se divertindo tanto com a mesma pessoa, quem ele costumava considerar como seu inimigo de toda a vida, seu grande rival. À noite, Saigon percebe que o cobertor escorregou de Akane, então ele o ajeita com cuidado, mas ela não está dormindo, está acordada. Ela o agradeceu pelo dia maravilhoso que tiveram juntos. Ele aprecia suas palavras gentis e se oferece para comprar um jogo de sua escolha sempre que forem fazer compras juntos. Mas ela educadamente lhe diz para chamá-la pelo primeiro nome, porque eles estão casados agora, afinal. Ele cora a usar o nome dela, então ela pergunta se ele quer conversar sobre alguma coisa, mas ele fica sem jeito e diz que não é nada, que está tudo bem. No dia seguinte na escola, enquanto Saito está mais uma vez dormindo em sua carteira, sua borracha cai acidentalmente, então Akane a pega pra ele, mas Himeri a vê e se pergunta se eles brigaram, porque não estão mais discutindo como antes, o que a faz pensar que Akane deve odiar conversar com ele, de verdade. Quando Akane lhe diz que não é bem assim, Himeri se pergunta se eles de repente se tornaram amigos, em vez disso, mas isso choca Akane, que se defende, sem jeito, dizendo que nunca poderia ser amiga de uma pessoa tão irresponsável como Saito, jamais. Himari acha estranho, pois não consegue se lembrar de Akane o chamando pelo primeiro nome, nunca. Akane se sente envergonhada, e como não tem outra resposta pra dar, ela sai correndo da sala, dizendo que está indo pra casa, e que eles se encontrarão amanhã, com certeza.
Mais tarde, Saito visita a biblioteca para ler um livro sobre habilidades de comunicação, mas X vem por trás e o prega uma peça, cobrindo seus olhos de repente. Ela se pergunta se ele consegue adivinhar a identidade dela, e surpreendentemente ele a identifica rapidamente porque só ela consegue fazer uma pegadinha assim, tão bem. Ela nota o livro de habilidades de comunicação nas mãos dele, o que a surpreende, pois ela nunca pensou que ele se daria ao trabalho de se aprimorar. Mas ele explica que é para ajudá-lo a melhorar seu relacionamento com Akane e com sua esposa. Ela pergunta se ele aprendeu algo novo com o livro e ele responde que sim. Ele leu alguns pontos excelentes sobre como aumentar a solidariedade com os outros através da colaboração. Depois disso, Saito para Akane, pois ele deseja muito conversar com ela. Mas ela surta, pois havia especificamente dito a ele para não falar com ela na escola, já que isso poderia arriscar revelar o casamento secreto deles, o grande segredo. Ele pergunta se ela tem algum plano com amigos depois da escola, porque ele quer ir fazer compras com ela, juntos. Ela o entende mal e pergunta se ele a está convidando para um encontro. Então ele a arrasta para uma sala de aula próxima e explica que não é um encontro, de jeito nenhum. Ele dá uma desculpa boba, dizendo que será um incômodo carregar todas as sacolas sozinho. E como eles moram juntos, deveriam comprar mantimentos juntos, é o certo. Ambos se convencem de que não é grande coisa se forem fazer compras, afinal. Após as aulas, assim que Akane está prestes a sair, Himari a para porque seu turno de trabalho foi cancelado, então ela pensa que deveriam caminhar juntas. E podem até desfrutar do pão de morango favorito de Akane, que é delicioso. Akane fica tentada pela oferta, mas a recusa, pois já tem planos com um amigo, um compromisso. Himari se pergunta se ela está encontrando seu novo amigo, de quem ela havia falado, porque ela também gostaria de conhecê-lo. Mas Akane diz que eles já se encontraram, o que choca Himari, pois o único garoto em quem ela consegue pensar é Saito, já que ambas o conhecem muito bem. Akane pede desculpas e sai correndo dali, mas no caminho, ela acidentalmente pisa em Shisei, que está deitada no chão como parte de seu plano para parar Akane, para detê-la. Ela pergunta a Akane sobre o acordo dela com a prima, e Akane não consegue entender o que ela quer dizer de forma alguma. Como está ficando tarde, Akane deixa a conversa deles inacabada e foge, apressadamente. Akane chega ao ponto de encontro antes de Saito e pensa sobre por que ela disse a Shisei que tinha um trabalho importante, um compromisso. Ela novamente se tranquiliza de que eles não estão indo a um encontro e logo Saito também chega ao local. Ele pergunta onde eles deveriam ir e ela sugere irem a um supermercado próximo. O jovem casal começa a fazer compras e Saito pega alguns ovos, mas ela fica brava com ele e diz pra ele sempre comparar os preços, porque a loja também tem ovos mais baratos e eles são basicamente os mesmos, a mesma coisa. Depois disso, ela avista uma oferta de tempo limitado em carne, então ela deseja comprar um pouco para a casa deles, mas ela não consegue passar pela multidão, pois todos querem pegar o desconto, a promoção. Saito quer tentar a sorte, mas ele enfrenta os mesmos resultados, e ambos acabam deitados no chão, exaustos. Ela está esperançosa de que, embora tenham perdido, serão bem-sucedidos na próxima vez, mas ele não tem mais motivação para tentar novamente, de forma alguma. Ela lhe diz que é a sobrevivência do mais apto e que ele deve ir com ela, sem hesitar. Então ele concorda em tentar novamente um dia no futuro. Ao voltar da loja, Saito a elogia, dizendo que ela é muito resiliente e que será uma esposa decente, uma boa esposa. Ela fica feliz em ouvir isso, mas o corrige, dizendo que já é casada na verdade. À noite, Akane acorda de repente e percebe as mãos de Saito vindo lentamente em sua direção, o que a assusta, pois ela pensa que ele está tentando se aproveitar dela de alguma forma. Ele tenta explicar que foi ela quem invadiu seu espaço pessoal, e ele estava apenas a observando, pois ela parecia muito fofa enquanto dormia, muito mesmo. Ela fica lisonjeada com a resposta dele e permite que ele a observe enquanto ela dorme tranquilamente. Na manhã seguinte, eles acordam ainda corados pelo encontro estranho da noite anterior, e Akane vai preparar o café da manhã para eles, mas se perde em pensamentos e acidentalmente queima o café da manhã. Saito ouve o grito dela e vem ajudá-la, mas ele não está usando sua camisa, o que a faz se sentir um pouco estranha no entanto, e ele sente que é perfeitamente normal para ele. No caminho para a escola, como ainda estão com fome, ele compra um pão de morango que ambos compartilham, dividem. No entanto, Himari chega de repente e se pergunta o que eles estão fazendo juntos. Então Akane dá uma desculpa de que ele a estava perseguindo e que deveriam chamar a polícia imediatamente. Himari fica surpresa que eles estejam comendo a mesma comida. Então Akane responde que não conseguiu comer tudo, então ela joga o resto que ela pega da calçada, do chão. Ele tenta se defender enquanto Himari o ignora e diz a Akane para parar de desperdiçar comida, para não fazer isso. Mais tarde, Saito encontra Akane trabalhando duro para o próximo teste deles, o que o surpreende, porque ele nunca precisa se esforçar, já que tem uma memória fotográfica, e é difícil para ele esquecer qualquer coisa ensinada em sala de aula, de verdade. Ele faz um sanduíche para ela, o que a surpreende, e ela se pergunta por que ele fez isso, mas quando ela o prova, ela o acha delicioso, muito saboroso. Ela decide apreciar o sanduíche dele, colocando todo o seu esforço e obtendo as melhores notas no teste com certeza. Nos dias seguintes, sempre que ela estuda, ele faz sanduíches para ela, o que ela aprecia, mas a falta de sono afeta sua saúde, e um dia ela desmaia na escola, de repente. Por sorte, Himari está lá para ajudá-la e pergunta se Akane está bem, então ela culpa a falta de sono devido à preparação para o exame, para a prova. Himari a aconselha a manter um equilíbrio entre os estudos e a saúde, sempre. Mas Akane não se importa com seu corpo desde que ela obtenha a pontuação máxima, o primeiro lugar. Himari acidentalmente diz que, apesar de todos os seus esforços, Saito mais uma vez obterá a primeira posição, como sempre. O que deixa Akane com raiva, pois ela está esperançosa de sua vitória, mesmo que leve séculos para isso acontecer. Himari a lembra que eles logo se formarão dali, então ela planeja estudar na mesma universidade que ele, o que é um plano. Akane rejeita a ideia porque isso sugeriria que ela tem uma queda por ele, um grande interesse.
Mais tarde, Saito vem para dar a Akane seu sanduíche, mas a encontra dormindo em sua mesa de estudo. Ele logo percebe que ela está com febre alta, pois está suando muito, então ele a leva para a cama deles e usa um pano úmido para baixar a temperatura do corpo dela, com cuidado. Ele pensa que essa deve ser a razão pela qual ela desmaiou na escola, mas ela finalmente revela seu sonho de vida de se tornar médica, e para isso, ela não pode relaxar no trabalho duro de forma alguma. Ela admite que seus pais não podiam pagar as caras faculdades de medicina, então a única razão pela qual ela concordou em se casar com Saito foi porque sua avó prometeu pagar todas as suas despesas em troca disso, em troca do casamento. Saito fica surpreso com essa revelação, e ela continua dizendo que, não importa o quanto ela estudasse, nunca conseguiria vencê-lo, mesmo que ele quase nunca estude, o que é frustrante. Ele tenta fazê-la se sentir melhor, explicando que o talento varia de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Então ela admite que o odeia por causa de sua habilidade divina de memorizar tudo, sem esforço, mas ela também o admira, de certa forma. Isso choca Saito, enquanto Akane também logo percebe o que acabou de dizer. Então ela se sente envergonhada e diz a ele para esquecer isso, porque ela o odeia de verdade. Depois de um tempo, Saito verifica novamente a temperatura dela, e ela não baixa, então ele pensa que deveriam chamar uma ambulância, mas Akane insiste que está bem, e alguém mais grave pode precisar da ambulância, e se eles a ocuparem, essa pessoa pode morrer, infelizmente. Ele tenta ligar mesmo assim, mas infelizmente sua ligação não consegue se conectar, então ele decide fazer algo a respeito, pois não pode deixá-la morrer assim, de jeito nenhum. Ele a pega no colo, o que a choca, e ele começa a correr em direção ao hospital apressadamente. Akane fica surpresa com a dedicação dele em ajudá-la, e ela nunca pensou que ele fosse forte o suficiente para carregá-la tão facilmente, com tanta facilidade. Ela pensa que ele vai zombar dela por causa de seu sonho, de sua ambição, mas ele acredita que com trabalho duro e dedicação, ela pode alcançar qualquer coisa, o que quiser. Ele relembra os últimos dias e pensa que, embora tenham sido forçados a se casar, ele agora tem certeza de que terão um final feliz um dia, no futuro. No entanto, acaba sendo apenas uma febre comum, e ela volta ao normal em poucos dias, rapidamente. Um dia, enquanto Saito está dormindo em sua cama, Akane vem para acordá-lo porque ele está atrasado para a escola, para as aulas. Ele se sente preguiçoso e quer continuar dormindo, então ela ameaça acertá-lo com a mesma frigideira que acabou de usar para fritar os ovos, com força. Mais tarde, enquanto ela reclama da falta de higiene dele e de ele ser bom apenas nos estudos, ele a provoca sobre ela o admirar, o que a deixa muito envergonhada, e ela culpa a febre por isso. Saito mais uma vez obtém a pontuação máxima no teste e Himari vem para parabenizá-lo, o que o faz se sentir muito bem. E ele, brincando, diz a ela para adorá-lo, para o venerar. No entanto, ele fica desconfortável quando ela se aproxima demais dele, então ela percebe que, como outros garotos, ele também não consegue resistir à sua grande personalidade, ao seu charme. Akane os observa de longe, e quando Himari sai, ela vem furiosamente em direção a ele e diz a ele que ele não deveria se aproximar demais de outras garotas, porque ele é um homem casado agora, afinal. No caminho para a escola, Akane diz a Saito para parar, mas ele pensa que ela vai machucá-lo, então ele se recusa a parar. No entanto, acontece que ela só queria dar a ele seu almoço, que ele havia esquecido em casa, por engano. Ela pensa que ele intencionalmente o deixou em casa, pois não gosta da comida dela, mas ele a elogia, o que a faz corar de vergonha. Ela o agradece pelo elogio e diz pra ele terminar tudo completamente, porque leva muito tempo e esforço pra cozinhar a comida, pra preparar. Durante o recreio, enquanto Saito está prestes a comer seu almoço, Shisei o interrompe, pois ela quer que ele compartilhe seu almoço com ela um pouco. Ele sabe que ela já deve ter tomado o café da manhã, e ela admite que comeu 3 tigelas de arroz, o que ele nota ser mais do que ele consegue comer, em geral. Ela acredita que isso é um assunto separado, pois ela atualmente quer experimentar a comida da esposa dele, a culinária. Como toda a turma acha fofa, todos se reúnem ao redor deles e tentam convencer Saito a permitir que ela compartilhe sua comida com ela, um pouco. Ele cede à pressão e diz a ela para pegar apenas uma colher, mas quando ele abre a caixa, Himari percebe que o almoço dele é o mesmo que o de Akane, exatamente. Todos começam a especular se eles estão namorando, e Akane fica constrangida ao ouvir isso muito. Ela, assim como Saito, tenta negar, mas todos continuam a provocá-los, sem parar. Enquanto eles estão ocupados se defendendo, Shise termina todo o almoço dele, o que o deixa chocado, porque ele só permitiu uma mordida, mas ela diz que comeu tudo de uma vez, e que ele deveria agradecê-la, pois ela cuidou de todas as evidências, de tudo. Ela está certa, pois todos já haviam voltado para seus lugares, para suas carteiras, mas ele pergunta se ela comeu apenas por essa razão, então ela admite que queria provar também de verdade. Ela se preocupa com a prima, então ela pergunta a ele se ele está bem em sua nova casa, e ele fica em silêncio. Ele responde afirmativamente, sorrindo e acariciando suavemente o cabelo dela com carinho. Mais tarde, enquanto Saito está entrando na escola, Himari pula na frente dele, o que o surpreende de repente. Ela deseja confirmar se o almoço dele foi realmente feito por Akane, então ele mente, dizendo que ambos compraram comida congelada, e Akane deve tê-lo copiado com certeza. Sem qualquer hesitação, ela pergunta diretamente se ele e Akane estão namorando, e ele nega, o que a deixa relaxada, mais tranquila. Ela o assegura de que fará sua parte para esclarecer o boato, enquanto Shisei os observa silenciosamente de uma certa distância, com atenção. À noite, Akane acorda de repente, gritando, ao ver uma pequena figura escura no quarto deles, no ambiente. Ela conta a Saito sobre o fantasma, mas como ele não consegue ver nada, ele diz a ela para voltar a dormir, para descansar. Ela continua a perturbá-lo, e como ele não tem outra opção, ele se levanta e pergunta o que ela quer que ele faça, afinal. Mas de repente há um ruído fraco, então ela pula e se agarra a ele, com medo. Ele se oferece para ir verificar, mas ela sente medo e pede a ele para lhe fazer companhia para ficar junto. Mais tarde, enquanto Saito está sentado em um quarto, ela vem até lá e se senta no canto, tremendo de medo, de pavor. Ela lhe diz que eles devem se mudar, pois o lugar deles é assombrado, de verdade. Ele pede a ela para trazer qualquer prova, como fotos ou vídeos, mas ela começa a chorar, pois é muito perigoso, e isso arriscaria sua segurança, sua vida. Ela traz suas coisas e começa a estudar ali. Então Saito pergunta a ela sobre isso, e ela dá uma desculpa de que está ali para protegê-lo, caso ele seja atacado pelo fantasma, pelo espírito.
Ele menciona que ficará bem e que ela deveria voltar para o quarto dela, para descansar. No entanto, ela se recusa a sair, pois marcou aquele território como um gato selvagem, um felino. Ela continua a segui-lo, e mesmo quando ele vai ao banheiro, ela começa a bater na porta, pedindo para ele mantê-la aberta para ela. Mais tarde, quando ela precisa tomar banho, ela novamente fica com medo e pede a ele para ir com ela, para acompanhá-la. Embora Saito queira recusá-la, ele concorda em acompanhá-la por um dia e se senta silenciosamente ao lado da porta, esperando. A cada poucos minutos, ela confirma a presença dele para tranquilizá-la, e quando ele não responde, ela entra em pânico e sai correndo sem vestir nada. Então ele diz a ela para se cobrir, para se vestir. No dia seguinte, na escola, Chise percebe que Saito está um pouco chateado e ela se pergunta se algo aconteceu com Akane, o que o surpreende, como ela sabia disso. Então ela revela que é por causa do jeito que ele soa, que ele fala. Ele conta a ela sobre o problema deles em casa, que Akane pensa que a casa deles é assombrada, então ela concorda em ajudá-lo a investigar, a descobrir. Shisei então diz a Akane que sabe sobre o casamento dela com Saito, o que os assusta, então eles rapidamente a levam para uma sala de aula vazia, onde ninguém pode ouvir a conversa deles, o que é importante. Akane pensa que Saito vazou o segredo deles, já que apenas eles sabem disso em toda a escola, mas ele diz a ela que não foi ele, pois ela usou sua mente brilhante para descobrir tudo sozinha, por si mesma. Shisei confirma que ele está dizendo a verdade, então Akane percebe que não deveria ser surpreendente para ela que a prima dele saiba sobre o casamento deles, afinal. Ela pede desculpas a Chise porque eles não puderam contar a ela sobre isso, mas ela muda a conversa e pergunta sobre o fantasma na casa dela, na residência. Akane nota que Saito não acredita nela, mas Chise confirma sua suspeita de que a casa deles tem espíritos malignos, e se eles não forem exorcizados, as notas de Akane sofrerão muito, de verdade. Akane sente medo depois de ouvir isso e pede ajuda a ela, então Chise observa que eles devem convidá-la para a casa deles e ter fé completa em suas habilidades, em seus poderes. Eles logo chegam do lado de fora da casa, onde ela lhes diz que pode enviar vários espíritos malignos de dentro, e ela teme que a casa seja logo destruída, completamente. Isso os assusta, e Akane se pergunta se eles deveriam queimar a casa, mas Shisei a tranquiliza, dizendo que ela cuidará dos espíritos malignos, de tudo. Ela sabe que começará sua investigação tentando encontrar a causa raiz do problema, e ela começa com o quarto de estudo de Saito, que ele usa principalmente para ler, para seus livros. Ela pensa que ele deve estar escondendo seus livros indecentes lá, porque no passado, sempre que ela tentava ver o que ele estava lendo, ele sempre costumava esconder de forma rápida. Akane o avisa que tal material não é permitido na casa deles, e se encontrarem qualquer material desse tipo, ela o confiscará sem hesitar. No entanto, enquanto X vasculha o quarto, ela encontra apenas a cueca dele, o que deixa a Akane envergonhada, mas X começa a brincar com ela, então Saito a pega dela, rapidamente. Depois disso, é a vez do quarto de estudo de Akane, mas ela observa que não há fantasmas lá. No entanto, X vê através do plano dela de que ela quer proteger sua privacidade, seu espaço. Akane então a leva para o quarto deles, onde ela vê os fantasmas, e ela descreve toda a cena de como viu o fantasma, que se parecia com uma criança pequena, um garotinho. Depois de ouvir a descrição detalhada, X lhes diz que descobriu a identidade do fantasma, o que impressiona ambos, e eles estão ansiosos para ouvir quem é, de verdade. X admite que ela é o fantasma, o que os deixa chocados, completamente. Então ela explica que pegou as chaves da casa deles com o avô, e nos últimos dias ela tem visitado a casa deles secretamente. Eles se perguntam por que ela veio em segredo, então ela lhes diz que não queria atrapalhar o romance deles, o que os deixa envergonhados, muito. Ela deseja jantar na casa deles, e embora Akane esteja aliviada por não haver fantasma ali, ela se recusa a cozinhar a comida dela para ela. Shisei a conquista elogiando suas habilidades culinárias, já que ela comeu o almoço que Akane preparou para Saito com carinho. Mais tarde, enquanto comem, Shisei suja o rosto com um pouco de arroz, então Saito, sendo o cavalheiro que é, prontamente limpa para ela. Mas isso deixa Akane com ciúmes, pois ela pensa que eles estão muito próximos. Mais tarde, eles jogam videogames e Shisei senta no colo de Saito, apreciando bastante sua jogabilidade, o que novamente deixa Akane com ciúmes, pois ela pensa que eles estão se divertindo um pouco demais. Saito anota olhando pra ele e pergunta se está tudo bem, pois ela se parece com um demônio quando está com raiva, mas isso só a deixa ainda mais irritada. Depois disso, Saito sai para tomar banho, mas surpreendentemente Shisei se oferece para acompanhá-lo, o que assusta Akane, pois eles são basicamente da mesma idade. Shisei nota que ela sempre toma banho com ele, mas Akane furiosamente diz a eles para tomarem banho um por um, e vendo sua raiva, ambos obedientemente seguem seu comando. Depois disso, enquanto Saito lê pacificamente seu livro na cama, Akane se aproxima e pergunta sobre Shisei, então ele diz a ela que ela está jogando e que ele já preparou uma cama para ela. Akane se sente aliviada por finalmente terem algum espaço para conversar a sós, e ele se pergunta se há algo importante que ela deseja discutir com ele. Ela diz que tem algumas reclamações para ele, que ela não poderia ter discutido na presença de Shisei, então ele guarda seu livro e se prepara para ouvir sua bronca. Ela expressa sua decepção, pois ele não a informou sobre a compra do jogo de gatos, porque ela desejava jogá-lo primeiro. Ele pensa que teria sido uma maldade se ela planejasse praticar antes dele para que pudesse destruí-lo, mas ela só queria jogá-lo antes de Shisei. Enquanto pronunciava essas palavras, nem ela mesma tinha certeza do porquê queria aquilo. Então ela zomba da inteligência dele e diz que, já que ele é tão inteligente, deveria saber o motivo, o que leva a uma discussão boba entre o casal. Assim que termina sua bronca, ela se sente aliviada e admite que deveria fazer isso todos os dias, pois tira um enorme peso do peito dela. Mas ele pensa que ela o está tratando como um saco de areia. Ele se pergunta se ela terminou suas reclamações, mas ela ainda tem uma pendente. Ela hesitantemente menciona o nome de Shisei novamente. Então ele se desculpa por tê-la convidado para passar a noite com eles.
No entanto, ela só queria dizer a ele que ele a está mimando demais, mas ele sente que ela é uma jovem boba que precisa de atenção extra. Enquanto estão absortos em sua conversa, ela de repente sente que ele a tocou debaixo do cobertor, mas ele nota que nunca tocaria uma pessoa tão perigosa como ela. Ele também sente que ela o tocou, mas acaba sendo Shisei, que estava escondida no cobertor deles, ouvindo atentamente a conversa sobre ela. Shisei diz que dorme com ele toda vez que ele vem, mas ele discorda, pois isso só acontece quando ela realmente quer. Shisei diz a Akane que, desde que era criança, ela se sente calma quando abraça Saigo. Então ela acha injusto que Akane esteja sempre com ele, mas Akane explica que não está fazendo isso porque quer. Ela está simplesmente seguindo as condições estabelecidas por seus avós para o casamento deles. Shisei os deixa ainda mais constrangidos dizendo que, se eles quiserem fazer o ato, ela dormirá no chão, mas Akane rejeita fortemente qualquer relacionamento desse tipo entre eles e pede para ela dormir com eles. Depois de um tempo, enquanto Saito adormece, Shisei se vira para Akane e nota que Saito é um pouco lento, então ela precisa expressar claramente seus sentimentos, caso contrário, ele nunca os entenderia. Ela diz a Akane que está preocupada com a felicidade de seu primo, se ele seria capaz de viver uma vida pacífica com ela. Mas depois de passar algum tempo na casa deles, ela se sente aliviada. Akane não sabe o que responder, então Shisei apenas se aconchega a Saito, enquanto Akane a lembra de manter a distância e ter um pouco de vergonha. No passado, Himari sempre quis ser próxima de Akane. Mesmo quando Akane claramente não estava interessada em se tornar sua amiga, Himari simplesmente ignorava e continuava a falar com ela. Ela era bastante persistente, sempre encontrando maneiras de envolver Akane em conversas. Eventualmente, ela até conseguiu convencer Akane a sair com ela, prometendo-lhe um delicioso parfait de morango. Agora as duas estavam sentadas em um café conversando, Himari questiona os sentimentos de Akane por Saito, mas Akane rapidamente nega ter qualquer sentimento por ele. Reunindo sua coragem, Himari admite que na verdade tem uma queda por Saito. Akane fica atordoada, incapaz de compreender como alguém como Himari poderia se apaixonar por alguém como Saito. Himari, ansiosa para defender seu amor por Saito, começa a listar as boas qualidades de Saito. Ela menciona que ele é confiável, pois consegue agir calmamente quando todos os outros estão em pânico. Akane de repente se lembra de uma vez em que Saito a ajudou, cuidando dela por preocupação. Himari continua listando os traços positivos de Saito, como sua confiança e sua bondade oculta, já que ele parece o tipo de pessoa que se preocupa com os outros, mas ele a procurou quando ninguém mais o fez, em momentos de desânimo. Himari decide pedir a ajuda de Akane para se aproximar de Saito, já que Akane e Saito parecem ter um laço próximo, apesar de suas constantes discussões. Embora Akane hesite, ela concorda em ajudá-la. Himari sugere que Akane liste as coisas que sabe sobre Saito para que ela aprenda mais sobre ele. A pergunta deixa Akane perplexa. Pela primeira vez, ela percebe que, apesar de viver sob o mesmo teto que Saigo, ela realmente não sabe quase nada sobre seu marido. De volta em casa, Saito está pacificamente cuidando de seus próprios assuntos, absorto em um livro. No entanto, ele logo nota Akane olhando para ele intensamente enquanto segura uma caneta e um bloco de notas. O comportamento estranho de Akane continua pela noite. Saito a pega espreitando do lado de fora de sua janela, claramente tentando espioná-lo. Durante o jantar, ela vai um passo além, gravando um vídeo dele enquanto ele come. Saito fica cada vez mais inquieto e finalmente exige uma explicação. Do nada, ela pergunta a ele qual é o seu tipo de garota e o tipo de comida que ele gosta. Não vendo mal em responder a nenhuma das perguntas, ele responde que não gosta particularmente de nenhum tipo de garota, mas realmente adora bife e sushi. Akane levanta uma sobrancelha para seu gosto caro, mas fica ligeiramente enojada ao saber que ele prefere seu bife mal passado. Em sua opinião, mal passado é apenas cru, não importa o quanto Saito argumente o contrário. Na manhã seguinte, Akane relata suas descobertas a Himari. Akane exagera, dizendo a Himari que Saito gosta de sua carne crua. Himari, em vez de ficar repelida, acha esse lado selvagem de Saito estranhamente charmoso. Akane esperava pelo menos um pouco de nojo, mas em vez disso, sua amiga parece ainda mais apaixonada. Himari explica que aprender mais sobre Saito a faz sentir-se mais próxima dele. Vendo o quão ansiosa Himari está, ela diz a Himari que Saigo gosta de videogames e leitura, até mencionando que ele gosta de ler um pouco antes de dormir. Himari, surpresa, pergunta como Akane sabe sua rotina de dormir. Akane rapidamente encobre seu deslize, alegando que Saito havia falado sobre isso com Shisei. Curiosa, Himari então pergunta se Akane sabe quais jogos específicos Saito joga. Sem pensar, Akane confirma que ele gosta de jogos de terror, sem perceber que deu uma descrição gráfica dos jogos que ele joga e de como ele os joga. Depois da escola, Saito e Akane discutem os planos para o jantar na cozinha. Saito está visivelmente desapontado ao saber que peixe está no menu em vez de bife. Ele esperava que depois de todas as suas perguntas sobre sua comida favorita ontem, Akane preparasse bife para ele. Sentindo-se estranhamente responsável pelo mal-entendido, Akane decide cozinhar bife ela mesma. Ela e Saito saem para comprar os ingredientes necessários para que possam preparar a refeição. Quando voltam para casa, Akane prepara um jantar de bife para eles desfrutarem, esperando ansiosamente que Saito dê seu feedback sobre sua comida. Saito nervosamente dá uma mordida e fica agradavelmente surpreso com o quão bom é o sabor. Ele até elogia Akane por sua culinária, o que a leva às lágrimas, já que ele finalmente reconhece que sua comida é boa. Saito comenta que quer que Akane faça essa refeição exata para ele todos os dias.
Akane pega de surpresa, pensa brevemente que ele está a pedindo em casamento. Saito rapidamente a corrige, lembrando-a de que eles já estão tecnicamente casados. Ainda assim, Akane está nas nuvens com seu elogio, prometendo que ele pode esperar refeições deliciosas todos os dias. Saito nota a proximidade deles e observa que Akane está se inclinando um pouco provocativamente. No dia seguinte, Himari se aproxima de Saito e, com casualidade fingida, pergunta sobre seu tipo de garota. Ele esclarece que não acredita que as pessoas se encaixem em tipos simples. Aprender a amar uma pessoa por quem ela é como um todo é importante se ele decidir entrar em um relacionamento. Himari fica impressionada com sua perspectiva, embora tente escondê-lo. Em vez disso, ela resmunga sobre como os caras continuam se confessando a ela, acreditando que só gostam dela por seus seios em vez de seu verdadeiro eu. Saito diz a ela que deve ser difícil ser bonita. Himari leva isso como um elogio, então do nada ela solta uma confissão repentina. Mas antes que Saito possa reagir, ela rapidamente ri disso como uma piada e corre para seu assento. Saito, no entanto, está igualmente constrangido, até Shisei nota o leve rubor subindo em seu rosto enquanto ela se revela de debaixo dele durante toda a conversa. Mais tarde em casa, enquanto Saito está absorto em seus videogames, Akane se esgueira para seu escritório, esperando encontrar algo útil sobre ele que ela possa relatar a Himari. Enquanto ela se esgueira, ela tropeça em um caderno rotulado secreto e tenta lê-lo. Antes que ela possa abri-lo, Saito de repente aparece na porta, pegando-a em flagrante. Akane imediatamente joga a culpa nele, acusando-o de propositalmente deixar um caderno suspeito para atraí-la. Mudando de assunto para encobrir suas ações suspeitas, Akane decide pedir a ele recomendações de livros. Saito recomenda um livro de história, afirmando que seu charme reside em quão inesperadamente engraçado ele é. Quando ela conta a Himari sobre isso, Himari tenta ler o livro também, mas rapidamente desiste, achando-o muito difícil de entender. Akane se desculpa por não ter pedido a Saito para recomendar um livro mais simples, mas Himari a tranquiliza dizendo que está tudo bem, já que agora ela tem o tópico perfeito para conversar com Saito. Akane observa da porta, o ciúme a invade. No entanto, ela não entende por que está sentindo-se tão fortemente contra eles. Lá dentro, Saito e Himari conversam facilmente. Ele agradece por sempre evitar que suas discussões com Akane escalem. Himari ri, mas então revela que Akane é quem sugeriu o livro. Saito franze a testa, confuso com as ações de Akane. Himari muda a conversa e lembra como Akane uma vez a salvou de valentões. Por causa de seu cabelo naturalmente loiro, as pessoas a tratam de forma diferente. Alguns zombam dela, mas Akane nunca se importa com as opiniões deles. Ela permaneceu ao lado de Himari, apesar do julgamento severo. Saito ouve atentamente antes de elogiar o cabelo de Himari, dizendo que combina com ela. Ela sorri, lembrando como Akane uma vez disse a mesma coisa. Essa garantia lhe deu confiança e o bullying eventualmente parou. Lá fora, Shisei pega Akane espiando o quarto. Ela comenta que Himari e Saito são perfeitos um para o outro, já que Himari sempre amou Saito desde os dias de caloura. Ela se pergunta em voz alta se Akane é contra a ideia de eles ficarem juntos, apesar de quão melhor Saito estará com Himari ao seu lado. Mais tarde no dia, Himari abraça Akane com força. Agora ela pode falar com Saito sempre que quiser. Ela também compartilha animadamente que Saito a elogiou. Como agradecimento, ela promete a Akane algumas tortas de morango e elas planejam conversar mais na casa de Akane. A empolgação de Akane com as tortas rapidamente desaparece quando ela percebe que não mora mais em sua antiga casa. Convidar Himari seria difícil, então ela tenta convencer Himari de que não pode recebê-la, já que agora mora em um barril que ela cortou ao meio. Himari franze a testa, suspeitando que Akane não quer que ela a visite, considerando que Shisei havia se gabado anteriormente de visitar a casa de Akane. Sentindo-se pressionada, Akane relutantemente concorda em receber Himari em breve. Ela conta a Saito sobre a visita, lembrando-o de que é absolutamente importante que ele seja o mais escasso possível. Ela elabora um plano para esconder suas coisas, e ele tem que ficar em seu escritório durante a visita de Himari. No entanto, antes que ela possa sequer começar a guardar as coisas dele, a campainha toca, sinalizando a chegada de Himari. Akane de repente entra em pânico, sem saber como esconder Saito. Saito pede a Akane para manter Himari distraída enquanto ele arruma, mas antes que ele possa terminar, Akane recebe Himari lá dentro. Sem tempo para se esconder, ele se esconde na sala de estar, enquanto as garotas conversam na cozinha tomando chá e tortas de morango. Enquanto conversam, Himari pergunta se pode convidar Saito para um encontro. Akane hesita, sem saber por que Himari está pedindo sua permissão. Himari ainda suspeita que Akane possa ter uma queda por Saito. Ela garante a Akane que, se for esse o caso, ela se afastará porque a amizade delas importa mais. Akane rapidamente descarta a ideia, insistindo que não tem sentimentos por Saito. Ouvindo a conversa, Saito de repente sente uma pontada de decepção por sua própria esposa ter acabado de admitir que não gostava dele. No dia seguinte, Himari reúne sua coragem e confessa a Saito, convidando-o para um encontro. Para sua alegria, Saito concorda. Fora da sala de aula, Akane e Shisei escutam. Shisei pergunta se Akane está realmente bem com isso, lembrando-a de que Saito está tecnicamente sendo infiel. Ela também aponta que Akane claramente tem sentimentos por ele, e deveria fazer algo se isso a incomoda, mas Akane mantém a compostura, decidindo que isso é o melhor, já que ela e Saito são casados apenas no nome. Naquela noite, durante o jantar, Saito casualmente menciona a confissão de Himari e o encontro deles.
Akane o parabeniza, mas exige saber por que ele está mencionando isso. Saito a lembra do casamento deles e quer ter certeza se está realmente tudo bem. Frustrada, Akane retruca que eles foram forçados ao casamento, então ele pode namorar quem quiser, já que isso não a preocupa. No dia seguinte, enquanto Saito se prepara para sair, ele hesita e pergunta novamente se Akane tem certeza sobre o encontro. Ela finge indiferença, mas quando ele se vira para ir, ela de repente o para, abraçando-o por trás. Admitindo seus sentimentos finalmente, ela confessa que não quer vê-lo com outra garota. Mesmo que o casamento dele seja forçado, ela sente ciúmes. Saito sorri e diz a ela que já recusou o encontro. Ele insiste que eles vão às compras juntos, até prometendo comprar o que ela quiser como desculpa por tê-la enganado. Ele até acrescenta que eles deveriam comprar anéis para que ela não ficasse mais com ciúmes, deixando-a constrangida com a ideia de ter joias combinando. Pegando a mão dela, Saito a leva ansiosamente para o encontro deles. No dia seguinte, Himari conversa alegremente com Saito. Apesar de ser rejeitada, ela permanece otimista, dizendo que sempre pode tentar novamente. Ela diz a ele que a persistência sempre foi seu ponto forte, já que foi assim que ela conquistou a amizade de Akane. Shisei, que estava perto deles, diz que Himari precisa obter sua aprovação primeiro, afirmando com um tom solitário que Saito só namorará garotas que ela aprovar. Enquanto isso, à distância, Akane observa a troca deles. A determinação a preenche enquanto ela silenciosamente jura não perder Saito para ninguém. É um dia normal na aula. Himari tira o almoço que ela preparou para Saito. É carne crua e alho. Akane diz que é o favorito de Saito, mas Saito rapidamente recusa e diz que ele traz seu almoço. No entanto, Himari insiste dizendo que trabalhou duro para aquele almoço. Além disso, seus colegas de classe, ouvindo sobre isso, também instaram Saito a experimentar pelo menos a comida pela qual Himari trabalhou tanto. Ele finalmente concorda, Himari o agradece por isso e até se oferece para alimentá-lo. Surpreendentemente, a carne não é tão horrível quanto parece. Embora pareça crua, está bem cozida e tem um bom sabor. Saito se oferece para continuar, mas Himari recusa. Agora Saito se sente como um pintinho sendo alimentado pela galinha-mãe. Por outro lado, Akane comenta, dizendo que Himari deveria comer seu almoço também, mas Himari rapidamente insiste que ela está com ciúmes. Ao ouvir isso, Akane fica tão defensiva e recusa a acusação, mas Himari diz a ela para não se preocupar e procede a alimentá-la também. Agora todos na classe olham para eles, confusos sobre o que está acontecendo. Depois da aula, Himari elogia Saito, dizendo que ele é o cara mais inteligente da classe. Ela prossegue dizendo que está tendo dificuldade em acompanhar as aulas de matemática e pergunta se ele pode dar aulas particulares a ela. Saito hesitantemente concorda. Com isso, Himari fica tão eufórica e diz que eles deveriam ter uma sessão de estudos na casa dela, já que seus pais não estarão por perto. Saito não está comprando a ideia. Ele se lembra de como ele recusou o encontro deles, mas Himari ainda insiste dizendo que o fará se apaixonar por ela. Akane não gosta da ideia de eles estarem sozinhos, então ela se intromete na conversa e avisa Himari que Saito pode fazer algo inapropriado com ela, o que pode resultar em eles se casarem no ensino médio. Himari apenas ri e diz que isso é impossível, que ela ainda considera o que Akane diz, e diz a ela que deveria estudar com eles. Com as duas pessoas mais inteligentes da classe, Himari certamente alcançará as lições mais rapidamente. No entanto, não termina aí. Shisei dizendo que já está em terceiro lugar há bastante tempo, então Himari insiste que ela também deveria ir. Com os três ensinando-a, ela certamente subirá de posição. Os quatro vão para a casa de Akane, onde decidem estudar. Himari é tão difícil de ensinar, pois ela não parece saber nada sobre matemática. É bom que Akane e ela sejam amigas. Akane se lembra de como suas notas começaram a cair no primeiro ano do ensino médio. Então eles voltam para o 10º ano, discutindo tantas coisas que deixam Shisei entediada. No final do dia, Himari entende, e ela até elogia o quão grande professor Saito é. Himari se aproxima de Saito e insiste que eles deveriam fazer mais. Enquanto isso, Akane está muito irritada com esta cena. Shisei também diz que quer jogar um jogo com Saito, então eles decidem fazer uma pausa por um tempo. Os três jogam memória e Akane está muito determinada a vencer Saito. Quando o jogo finalmente termina, o céu já está escuro. Saito deixa os três para comprar algo para comer, mas para sua surpresa, Akane o segue, dizendo que tem medo que ele fuja com as vitórias. Ela menciona como a memória de Saito é boa, ele não é apenas inteligente, mas também muito bom em jogos de memória. Em vez de se gabar disso, Saito apenas diz a ela o quão assustador isso é. Acontece que todos na família Hojo têm algum tipo de traço único. Ele tem uma boa memória, enquanto Shisei é muito habilidosa em calcular problemas difíceis. Saito se lembra de como alguém o acusa de ser um stalker, tudo porque ele memoriza cada detalhe pessoal que uma pessoa tem. Akane diz a ele que gostaria de ter o mesmo talento para não ter que estudar tanto. Ela também seria capaz de memorizar o que uma pessoa gosta ou não, para que possa ser mais atenciosa com elas. Saito apenas zomba de seus pensamentos, e eles continuam a brigar como de costume enquanto caminham. Enquanto isso, de volta à casa de Akane, Himari e Shisei se divertem jogando videogames. Saito e Akane voltam bem a tempo, pegando-as jogando. Sem que as duas soubessem, o console que elas estão jogando é de Saito. Mas para evitar acusações, Akane apenas diz que é do pai dele, então elas afastam qualquer pensamento sobre isso, e as duas oferecem lanches para eles. Após a sessão de estudos, Himari agradece a Saito por sua ajuda e propõe que eles deveriam fazer isso na casa dele da próxima vez.
Akane fica ansiosa com isso, e Saito também fica vermelho com o pensamento. Porque Himari fica tão animada com a forma como a cor de Saito muda instantaneamente, ela derruba a xícara de chá que está bebendo, e seu uniforme fica molhado. Com isso, Saito rapidamente pega uma toalha e então a oferece a Himari, que se pergunta por que ele sabe onde estão as toalhas. Akane e Saito se assustam, mas ele apenas diz que foi um bom palpite. Himari também aceita a resposta dele e o chama de gênio. Shisei então leva Himari até a pia para que ela possa se limpar. Deixados a sós, o casal conversa e Akane repreende Saigo, dizendo que nada disso teria acontecido se ele e Himari não estivessem flertando um com o outro. Saigo nega essa acusação, mas Akane ainda insiste que a culpa é dele por ter aceitado dar aulas a ela, sendo que ele nunca sequer deu aulas para a própria Akane antes. Saito explica que tenta, mas ela sempre acaba gritando com ele. No meio da discussão deles, as luzes se apagam de repente, fazendo Akane soltar um grito bem alto. Saito a tranquiliza, dizendo que é só um apagão, e então a provoca sobre como ela se assusta com facilidade. Ele propõe verificar o disjuntor, mas Akane se agarra a ele, sem querer ser deixada sozinha naquele lugar escuro. Então ela faz uma pergunta do nada, querendo saber se é coisa de homem não gostar de garotas teimosas. Embora Saito se pergunte por que ela pensa nisso, ele responde que ela está bem do jeito que é. Ele a descreve mais, sendo tímida, teimosa e trabalhadora ao mesmo tempo. Saigo e Akane estão em uma provocação intensa quando as luzes voltam. Então, entrando pela porta, está Himari, que já está toda arrumada. Ela fica chocada ao ver a proximidade dos dois. Ela os provoca, dizendo que finalmente estão se dando bem, e os dois se assustam e negam. No dia seguinte, Himari está tendo dificuldades na aula novamente e decide consultar Saito sobre isso. Ela quer que Akane se junte a eles também, mas Akane, como de costume, está muito mal-humorada quando se trata de Saito. Para a surpresa de Saito, Akane se aproxima dele quando Shinsei e Himari saem, e então ela fala com ele de forma um tanto flertadora, dizendo para ele ensiná-la a lição quando chegarem em casa. Em casa, Saito ensina a Akane um método de estudo que ele aprendeu através de um experimento e funciona muito bem para Akane. Saito conta a ela como ele tentou o experimento em algumas pessoas antes, mas nunca funcionou tão bem, o que o faz concluir que Akane é inteligente. Depois disso, Akane quer estudar mais, mas Saito a impede, dizendo que ela pode ficar doente novamente e que eles deveriam descansar. Eles discutem novamente por causa disso. No final, Akane vence a discussão. Então Saito pergunta por que ela é tão pressionada quando se trata de estudar. Não é segredo para ele que Akane quer ser médica, mas ele ainda pergunta a ela o porquê. Saigo quer saber mais sobre Akane, e isso faz o coração dela palpitar. A irmã mais nova de Akane tem uma doença, então ela passa a maior parte do tempo deitada na cama, enquanto os pais de Akane trabalham duro para pagar as contas do hospital dela. Naquela época, Akane não podia fazer nada para salvar sua irmãzinha, então ela queria ser médica, ajudar a salvar aqueles em situações semelhantes. No dia seguinte, Akane está assistindo ao noticiário da TV quando a pequena idol aparece na tela. Ela imediatamente muda de canal. Quando Saigo pergunta, ela diz que a deixa indiferente. Ela menciona a sorte que Saito deve ter por ter Shisei, e lembra que ela também tinha uma irmãzinha. As palavras dela fazem Saito se sentir mal. Depois da aula, Saito pede conselhos a Shisei sobre como animar a Akane. Embora Shisei insista que Saito já deve estar apaixonado por Akane, ele apenas responde dizendo que não quer uma colega de quarto tão sombria. Então Shisei diz a ele para levá-la às compras, para o tipo de coisas que Akane gosta, como coisas femininas, itens estilosos e doces fofos. Saito fica chocado ao saber que Akane é tão feminina. Shisei até o aconselha a praticar convidá-la para sair, já que há um festival vendendo doces do mundo todo agora. De volta em casa, Akane está cozinhando em silêncio quando Saigo se aproxima dela, perguntando se ela quer sair no próximo dia de folga. Akane fica tão chocada com o convite repentino que não percebe que a panela que ela está cozinhando está escurecendo, queimando lentamente. De qualquer forma, Akane concorda em sair com ele. Akane está se encontrando com sua avó hoje, e enquanto comem juntas, sua avó não consegue deixar de perguntar se algo já aconteceu entre ela e Saito. Akane, embora envergonhada, apenas conta à avó sobre o convite de Saito para sair. Sua avó fica tão encantada ao ouvir isso que até diz que pode morrer sem arrependimentos. Na casa da avó, a avó de Akane mostra seu armário inteiro cheio de lindos vestidos diferentes que ela preparou para quando Akane se apaixonasse. Embora Akane insista que não está apaixonada por Saigo, sua avó ainda lhe mostra roupas diferentes, até mesmo lingeries e roupas íntimas que ela preparou só para ela. O dia do encontro chega, Akane está usando um vestido rosa, o que realmente deixa Saito maravilhado. Eles saem juntos, indo a diferentes lojas. Saito descobre que Akane está proibida de visitar um café de gatos específico porque ela exagerou um pouco na última visita. Eles também vão ao Kureyoki, mas Akane tende a pensar demais nisso porque Himari lhe diz que sempre que um cara e uma garota vão ao Kureyoki para um encontro, eles sempre se beijam. Mesmo assim, eles entram e escolhem algumas músicas e até cantam uma canção juntos. Depois de cantar mais algumas músicas, ambos ficam cansados e sugerem ir a algum lugar para relaxar. Eles entram em um lugar meio sem graça, onde há um balanço para eles ficarem. Akane pergunta a Saito por que ele a convidou para sair, e Saito responde dizendo o quanto se sente mal por fazê-la lembrar da irmã, e como ele quer fazer Akane se sentir melhor. Em retribuição à gentileza de Saito, Akane concorda em ir aonde Saito quiser, e com isso, ela se refere à loja de suplementos.
Saito é um viciado em suplementos. Ele experimenta cada vitamina oferecida a ele pelo pessoal. Ele até toma proteína em pó sem água. Akane não consegue acreditar no que vê. No caminho para casa, Akane vê um anel exposto na calçada. Saigo diz a ela que deveria pegá-lo, mas não é algo que uma estudante do ensino médio possa pagar. Eles continuam a andar e Akane agradece a Saigo por tê-la levado para sair, e diz a ele que está melhor agora. Saito não consegue deixar de apreciar o sorriso de Akane. Akane se lembra de uma memória de sua infância. Ela observa sua mãe cozinhar com um anel no dedo. Ela pergunta se o anel alguma vez atrapalha sua cozinha, mas sua mãe diz que não, porque ele foi feito para caber nela, e é um símbolo do amor de seu pai por sua mãe. É um símbolo que significa que eles estarão juntos, não importa o que aconteça. Sua mãe diz a Akane que ela entenderá um dia, quando encontrar alguém que a faça se apaixonar também. Em casa, Saito e Akane sentam-se à mesa, tomando o café da manhã. Akane suspira, reclamando do quanto trabalhou para preparar a refeição, apenas para Saito estar completamente grudado na TV. Ele mal reconhece o esforço dela, o que acende mais uma discussão mesquinha entre eles, como nos velhos tempos. Enquanto a discussão deles continua, algo de repente se encaixa na mente de Saito. Ele se lembra do anel que Akane estava de olho durante o encontro deles. Depois da aula, Saigo e Shisei conversam enquanto caminham. Saigo quer passar na casa de Shisei antes de ir para casa. Shisei também concorda com isso, pois sempre gostou muito de Saito. Animada com a ideia, Shisei não perde tempo e imediatamente chama seu carro para buscá-los. Nos portões da escola, uma garota vestida com o uniforme de empregada os cumprimenta. É a motorista de serviço de Shisei. Embora Saito especificamente diga a ela para dirigir com segurança, o carro ainda está correndo tão rápido que Saito começa a gritar. Chegando à casa de Shisei, tudo parece grandioso. A casa deles é grande e tem coisas com aparência cara por toda parte. Os dois começam a se divertir jogando todo tipo de jogos que Shisei gosta. Já faz um tempo desde a última visita de Saito à casa de Shisei, então ela está em êxtase. Justo quando estão jogando vampiros, uma mulher intimidadora aparece, pegando-os em uma posição estranha que faz Saito entrar em pânico. No entanto, a postura intimidadora da mulher se desfaz instantaneamente enquanto ela cobre Saito de beijos. Era a mãe de Shisei, ele a chama de tia. A senhora, assim como sua filha, também gosta muito de Saito. Ela até o convida para jantar com eles esta noite, mas Saito recusa, dizendo que Akane já deve ter cozinhado algo para eles em casa. Saito decide contar a ela o principal motivo de estar ali. Ele quer um emprego de meio período, pois deseja comprar para Akane aquele anel que ela tanto gostou. Com isso, as sobrancelhas de sua tia se franziram, dizendo a ele que não precisava de um emprego de meio período, porque ele é o único herdeiro do grupo Hojo. No entanto, Saito não quer dever nada ao avô, então prefere ter um emprego de meio período. A conversa rapidamente se intensifica. Sua tia, claramente frustrada, menciona o casamento arranjado entre ele e Akane. É óbvio que ela ainda espera que ele termine com Shisei. No entanto, apesar de suas reservas, ela finalmente cede e concede seu pedido. A empresa deles precisa de alguém para traduzir uma língua obscura para o software. Dada a memória quase perfeita de Saito, ela imagina que ele não terá problemas para lidar com isso. Saito também não mostra hesitação. Ele está confiante de que será capaz de dominar o trabalho em uma única noite. Mais tarde naquela noite, Saito chega em casa e se afoga em pilhas de livros, examinando cada um para dominar a língua que sua tia mencionou. Enquanto Akane o observa, ela pergunta o que ele está estudando. No entanto, Saigo apenas inventa uma desculpa, dizendo que há uma língua que ele quer muito aprender, então está trabalhando muito para isso. Akane questiona seu método de aprendizado, mas Saigo apenas diz a ela que é o jeito dele de estudar e que um descanso antes de dormir fará com que fixe na memória. Com o passar dos dias, Akane começa a notar uma mudança na rotina de Saito. Todos os dias, depois da aula, ele chega em casa mais tarde do que o normal. Saito mantém em segredo que está trabalhando na casa de Shisei. Shisei frequentemente o distrai do trabalho, sua natureza naturalmente pegajosa dificultando sua concentração. Enquanto estão sentados juntos, Shisei se abre com Saito. Embora ela não esteja com ciúmes por ele estar trabalhando duro para comprar um presente para Akane, ela admite que se sente triste. Desde que ele se casou, ela nunca mais teve a chance de brincar com ele. Isso a deixou solitária. Saito percebe que Shisei está certa, então ele quer compensá-la fazendo o que ela quiser. Shisei pediu para ele deitar ao lado dela e embalá-la para dormir, então ele o fez. De volta à casa, Akane interroga Saigo porque ele está atrasado novamente. Ela pergunta onde ele esteve. Escondendo suas verdadeiras razões, Saigo apenas diz que fez alguns recados, e quando ela faz mais perguntas, ele se recusa a respondê-las. Ele então vai direto para o chuveiro e diz a Akane que está cansado para evitar perguntas adicionais. No entanto, quando ele passa por Akane, ela percebe um perfume feminino vindo de Saito, o que a deixa preocupada. Akane vai se encontrar com sua avó no dia seguinte. Elas conversam em um restaurante e Akane desabafa sobre suas preocupações com Saito. Ele chega em casa à tarde da noite e com um perfume feminino. Akane sabe que muitas pessoas gostam de Saito, então isso a preocupa. Sua avó ri e vê sua versão mais jovem em Akane teimosa e desonesta sobre seus sentimentos. Ela aconselha Akane a parar de mentir para si mesma, mas novamente Saito e Akane são diferentes. Na aula, Himari reclama para Akane que Saito a rejeitou novamente. Enquanto conversam, Shisei passa e Akane reconhece o perfume dela vindo de Saito na noite anterior.
Em casa tudo está igual. Akane janta sozinha e Saito está atrasado novamente. Já preocupada, Akane encontra uma maneira de contatar Saigo, ela não tem o número de telefone dele, então liga para o telefone fixo da casa deles. A governanta de Shisei é quem atende a ligação, e embora seja Saigo com quem Akane quer falar, ela é recebida pela voz de uma mulher. A mulher se apresenta como a mãe de Shisei. Ela sabe quem Akane é desde o momento em que pega o telefone. Mas em vez de informá-la onde seu cônjuge está e o que ele está fazendo, ela lhe diz todo tipo de coisas que soam rudes para Akane. Como eles foram forçados a se casar e o paradeiro de Saito não é da sua conta. Shisei menciona que o casamento deles é apenas parte dos jogos de seu avô. Finalmente, a tarefa de Saito na empresa chegou ao fim. Sua tia o agradece e o parabeniza enquanto lhe entrega seu contra-cheque. Ela está confiante de que ele não cometerá erros, então não há necessidade de qualquer revisão de seu trabalho. Antes de ir para casa, ele passa na joalheria, onde o anel que Akane gostava estava exposto, e ele fez questão de comprá-lo como presente. Chegando em casa atrasado novamente, Saigo é repreendido por Akane na porta de casa. Ela o acusa de trair com Shisei, e até menciona que ele deveria ter se casado com ela. Embora Saito explique dizendo que eles não são nada disso e que tudo é apenas um mal-entendido, Akane se recusa a ouvir e não acredita em uma única palavra que ele diz. Assim que ela está prestes a sair, Saito a impede e mostra o anel que ele estava guardando dinheiro para comprar. Vendo isso, o humor de Akane muda. Ela se torna suave em um instante, dando a Saito a chance de finalmente explicar seu lado da história e se desculpar por sempre chegar em casa tarde da noite nos últimos dias. Akane não conseguia acreditar, ela gagueja ao perguntar a Saito por que ele fez aquilo, mas Saito apenas diz que é um sinal de paz, pois ele quer que eles se deem bem. Ouvindo essas palavras, Akane decide sair e ir direto para o quarto antes de espiar pela porta e agradecer a Saito pelo presente. Acordando um ao lado do outro no dia seguinte, Saito pega Akane olhando para o anel em sua mão, ele a elogia dizendo que combina com ela. Como Saigo não está mais trabalhando naquela noite, Akane está animada para cozinhar algo bom para o jantar para que eles possam aproveitar a noite. Enquanto se prepara para a escola, Akane não consegue conter sua alegria ao se perder em pensamentos enquanto olha para seu anel. Durante o café da manhã, Saito percebe a mudança em seu humor. Ultimamente, Akane tem estado mais alegre e isso se reflete em tudo o que ela faz. Akane esquece de tirar o anel antes de ir para a escola, para evitar que qualquer outra pessoa o veja, Saito imediatamente age. Ele arrasta Akane para um canto onde ninguém pode ver e fala com ela sobre o anel. Compreendendo a preocupação dele, Akane cuidadosamente tira o anel e o guarda em sua bolsa. Apesar de sua cautela, Shisei percebe seus movimentos. Curiosa, ela se aproxima e pergunta o que Akane está escondendo. Seus olhos afiados rapidamente pousam no anel, admirando sua beleza. Sem hesitar, ela pergunta se pode tê-lo. No entanto, Akane recusa, não porque Saito o comprou para ela, mas porque é o anel favorito dela. Em casa, Akane percebe que seu anel não está em sua bolsa, então ela volta a todos os lugares onde poderia tê-lo perdido. O desespero a impulsiona a voltar para a escola, verificando cada corredor e sala de aula, e até perguntando às pessoas se viram um anel. Ela não consegue acreditar que o perdeu, mas mais do que isso, ela se recusa a deixar Saito saber. A ideia de contar a ele é insuportável. Enquanto volta, sua mente procura uma solução. Uma ideia ousada lhe ocorre. Talvez ela pudesse comprar outro anel idêntico ao que perdeu. Dessa forma, Saigo não precisaria saber. Mas assim que o pensamento lhe ocorre, ela o afasta. Nunca será o mesmo. Aquilo é algo que Saigo trabalhou tanto para comprar. É de fato um presente inestimável de Saigo. Então ela decide encontrá-lo antes que Saigo descubra. Na aula, Akane está visivelmente distraída. O anel perdido a incomoda constantemente. Depois da aula, ela sempre procurava por ele em todos os lugares, mas sem sucesso. Ainda não o havia encontrado. Shisei, aparecendo do nada, percebe seu humor chateado e se oferece para ajudá-la a encontrá-lo. Ela diz que está fazendo isso porque Akane é uma boa pessoa, e ela quer que Akane tenha paz de espírito porque ela ama. Então os dois procuram um anel dentro da escola até a noite chegar. Voltando para casa desapontada, Akane sente muito por ter dado a Shisei o trabalho de encontrar o anel. Afinal, foi ela quem o perdeu e não Shisei. Shisei sugere procurar a ajuda de Saito porque ele é confiável e poderia resolver praticamente qualquer coisa. No entanto, essa é a última coisa que Akane faria. Parece que os destinos se inverteram e Akane é quem está chegando tarde em casa agora, enquanto Saito espera na mesa de jantar, aguardando sua volta. Saito senta em silêncio quando a porta faz um barulho ao se abrir. Saito está esperando por Akane, mas não é ela quem entra. Shisei entra na casa e diz a Saito que Akane ainda não vai para casa. Acontece que Shisei veio à casa porque sentiu o cheiro do curry de frutos do mar de Akane mais cedo. Isso confunde Saito. Shisei sabe onde Akane está, mas se recusa a dizer a ele. Então, se ele quer saber onde ela está, ele deve procurá-la sozinho. Assim, no dia seguinte, Saito faz exatamente o que Shisei lhe disse para fazer. Ele segue Akane e descobre para onde ela está indo todos os dias depois da escola. Ao notar os dedos vazios de Akane, Saito se lembra do anel. Sentada sozinha sob a chuva torrencial, Akane se sente mal por tê-lo perdido. No entanto, Saito aparece com um guarda-chuva na mão. Embora ele seja grato pelos esforços de Akane em encontrá-lo, ele diz a ela que está tudo bem e que eles deveriam ir para casa logo, afinal, é apenas um anel, e eles ainda poderiam comprar outro. O que Saigo não sabe é que o anel tem um significado especial para Akane. Ela explica a ele que, embora o casamento deles seja forçado, aquele anel não é, ou seja, é um presente que demonstra os sentimentos de Saito por ela.
Vendo o quão teimosa Akane é em encontrar o anel, Saito desiste de tentar convencê-la a parar. Em vez disso, ele se oferece para ajudá-la a encontrá-lo. Ela lhe conta cada detalhe de como o perdeu, incluindo tudo o que fez em sua busca até agora. Para Akane, parece inútil encontrá-lo, já que ela já passou dias procurando, mas com a memória excepcional de Saito, as chances de sucesso aumentaram significativamente. Cada lugar que visitaram naquele dia está gravado em sua mente. Juntos, eles refazem seus passos, cada loja, cada rua e até os menores detalhes do dia deles. Com a memória aguçada de Saito, nada é realmente impossível. Enquanto eles repassam o que aconteceu em uma loja específica, uma memória se encaixa. Sem hesitar, Saito alcança uma grade de drenagem e quando ele retira a mão, já está segurando o anel perdido de Akane. O que levou dias para ela procurar, ele encontra em apenas 1 minuto. Saito tenta se gabar de sua genialidade, mas antes que possa, Akane o silencia com um abraço. Então ele coloca o anel no dedo dela, e ela promete nunca mais perdê-lo. Saigo estava lendo um livro em um banco quando uma mulher de cabelo rosa chamada Maru se apresenta. Ele tenta se lembrar de quem é aquela pessoa, mas simplesmente não sabe quem ela é. A mulher parece desapontada por ele não ter ideia de quem ela é, mas ela gosta muito dele, pedindo para ele ser seu namorado com tanta facilidade. Saigo ficou surpreso com isso. Uma estranha pedindo para ele ser seu namorado já é surpreendente o suficiente. No entanto, Maru sabe tudo sobre ele, incluindo o fato de que ele rejeitou Himari, e mora junto com Akane. Saito a interroga para que ela diga como obteve as informações, mas ela se recusa a fazê-lo. Em vez disso, ela usa isso como uma forma de chantagear Saito para sair com ela. Ela sabe tudo sobre ele e Akane, então se Saito não fizer o que ela quer, ela contará a todos o que está acontecendo entre eles. Maru age de forma tão agressiva com Saito, até tentando beijá-lo diretamente nos lábios. Ainda bem que Shisei chega bem a tempo para salvá-lo disso, mas em vez de ficar assustada, Maru fica envergonhada com a fofura de Shisei e até tenta levá-la para casa. No entanto, assim que o sinal da escola toca, Maru dispara pelos portões da escola, deixando Shisei e Saito sozinhos. Shisei sente o perigo, então ela avisa Saito sobre Maru. No dia seguinte, Saigo pensa que finalmente terá um dia silencioso e tranquilo para si. Mas assim que ele está prestes a comemorar, Maru chega à sua sala de aula procurando por ele. Os meninos da turma de Saito começam a cochichar sobre a garota nova, perguntando-se quem ela é, já que nenhum deles a reconhece. Com Maru sabendo tanto sobre seus gostos, Saito não tem escolha a não ser seguir Maru para fora da sala de aula. Eles estão perto da escada, enquanto Maru tagarela sem parar sobre 1001 coisas, mas Saito continua focado em descobrir suas verdadeiras intenções. Ele a pressiona, perguntando por que ela gosta dele. Maru simplesmente afirma que foi amor à primeira vista, mas Saito não acredita nela nem por um segundo sequer. Frustrado, ele se vira para ir embora, descendo as escadas, mas antes que possa se afastar muito, Maru de repente desliza pelo corrimão, vindo lá de cima. O pânico toma conta de Saito, que teme que ela caia, correndo instintivamente para pegá-la. Assim que a segura, ele a repreende por ser tão imprudente, mas Maru apenas sorri e insiste que a vida é muito curta para jogar pelo seguro. Ela declara que as pessoas devem fazer o que as faz felizes, como confessar seus sentimentos, por exemplo. No entanto, Saito permanece inabalável, dizendo-lhe sem rodeios que não gosta de absolutamente ninguém. Ela de repente pergunta se ele gosta da Akane. Saito não dá uma resposta clara, nem confirmando, nem negando. Ela sorri, declarando que isso significa que ainda há uma chance de ele se apaixonar por ela, afinal. Maru pede a Saito para levá-la para passear pelo distrito comercial e encontrar algo doce. Ela até se oferece para pagar tudo. Eles acabaram em um fast food, e Maru pediu vários hambúrgueres que ela devorou em uma única mordida. Maru se abre sobre como ela prefere comidas não saudáveis a doces saudáveis. No entanto, sua família a repreende frequentemente por comê-las. Saito compartilha os mesmos sentimentos, dizendo que alguém o repreende toda vez que ele come besteiras também. Os dois compartilham coisas sobre suas vidas. Ele descobre que Maru tem uma irmã mais velha, enquanto Saito também fala sobre sua irmãzinha. Quando Saito começa a comer, sua mão pega uma gota de ketchup e, antes que ele possa limpá-la, Maru de repente se inclina e a lambe. Enquanto faz isso, ela também tira uma foto deles, o que faz Saito entrar em pânico e sentir raiva, mas Maru apenas diz que é para eles relembrarem suas memórias juntos. No entanto, Saito ainda não está convencido e a persegue para apagar a foto. Maru se cansa de correr e se senta em um canto tentando recuperar o fôlego. Saito a alcança, ele exige que ela apague a foto e depois de algumas provocações, ela finalmente o faz. Com isso resolvido, ele os leva de volta em direção a um distrito comercial. Olhando para a vista à frente deles, Maru também menciona como Saito e Akane brigam o tempo todo. Eles são arqui-inimigos, então deve ser difícil viverem juntos sob o mesmo teto. Embora possam não parecer compatíveis, terminar nunca será uma opção para ambos, já que tem uma situação bastante complicada. No fim do dia, Saito já quer ir para casa, mas Maru ainda não quer. Ela quer ir para a casa de Saito por um momento mais íntimo. Saito a recusa veementemente, mas ela novamente usa suas táticas de chantagem, dizendo que contará a todos que ele a usou para um encontro, e que Akane e ele moram juntos se ele não atender ao seu pedido. Então Saito mais uma vez não teve escolha a não ser aprovar o que Maru queria que eles fizessem. Ao entrar na casa, Akane está prestes a repreender Saito, mas é pega de surpresa ao ver com quem ele está. Justo quando Saito está prestes a explicar tudo para Akane, ela o interrompe, perguntando furiosamente o que ele está fazendo com sua irmãzinha.
Os olhos de Saito se arregalam e ele não sabe. Maru é a irmã de Akane. Com isso, Maru apenas sorri e faz um sinal de paz para sua irmã mais velha. Ao entrar na casa, Maru instantaneamente dá um grande abraço em sua irmã. Ela está muito ansiosa para abraçá-la porque sente muita falta dela, então Akane apenas responde dizendo que também sente muito a falta dela, e as irmãs compartilham um doce momento se abraçando. Maru adora provocar sua irmã também, ela tira sarro dela de vez em quando. Saito está confuso, relembrando a conversa que ele e Akane tiveram no passado, ele pensou que a irmã dela havia falecido. No entanto, Akane nunca disse algo assim. Suas palavras, ela foi para um lugar muito distante, podem tê-lo confundido, e ele as interpretou como se ela tivesse morrido. Na verdade, Maru está apenas viajando pelo mundo com o dinheiro de sua avó, então ela e Akane não se veem mais com tanta frequência. Maru diz que quer examinar como está a vida de casados deles. Akane pensa que talvez sua avó a tenha colocado nisso, mas Maru nega e diz que é sua própria decisão saber como eles estão. Primeiro, Maru vai para o quarto deles, onde encontra uma cama compartilhada com 2 travesseiros. Ela fica surpresa com isso, eles têm dormido juntos todas as noites, então Maru pensa que eles já podem ter feito algo mais. Embora os dois neguem veementemente, Maru não para de interrogar sua irmã, perguntando sobre as coisas que eles podem ter feito juntos, como beijar ou dar as mãos. Os dois são inimigos amigos, então não há como eles terem feito isso. Mas Maru ainda não consegue acreditar, já que eles basicamente vivem e dormem juntos. Por causa de suas suspeitas, Maru está mais determinada a ficar de olho nos dois para evitar qualquer coisa estranha. Maru decide ficar para passar a noite e dormir na casa. Embora Saito não concorde totalmente em deixá-la ficar, Maru é muito bem-vinda por sua irmã, e até lhe diz para ficar o tempo que quiser, sem problemas. Como uma celebração, Akane prepara mingau para o jantar. Embora Maru adore a culinária de sua irmã, o mingau é a única exceção. Quando criança, ela tinha que comê-lo toda vez que ficava doente, e agora ela simplesmente não o suporta. Tentando encontrar ovos para adicionar ao mingau, Akane de repente descobre Chase escondida na geladeira. Chisei está encolhida lá dentro, já congelando. Alarmados, eles a puxam rapidamente para fora, temendo que ela possa estar inconsciente. No entanto, assim que a preocupação se instala, Chisei fala fracamente dizendo a Saito para fazer respiração boca a boca nela. Naquele momento, Saito solta um suspiro, percebendo imediatamente que ela está perfeitamente bem, afinal. Quando Maru avista Chisei, ela não consegue resistir e quer abraçá-la, mas Chisei é indiferente a Maru. Percebendo como Maru chama Sato de seu irmão mais velho, Chisei instantaneamente fica com ciúmes por ela, é claro. Só ela pode ser a irmãzinha de Saito. Maru lhe diz que Akane é sua irmã e que ela é casada com Saito, então isso a torna irmã dele também. No entanto, Chisei recusa sua derrota e desafia Maru para um duelo que identificará quem é verdadeiramente digna de ser a irmãzinha de Saito. O duelo começa com Maru tentando encantar Saito para conquistar seu coração, mas isso não funciona para Saito, então ele lhe dá um 0. Enquanto isso, Chisei, com sua fofura e natureza irresistível, instantaneamente mostra suas habilidades que cativam Saito, então ele lhe dá uma pontuação perfeita. Maru admite que a fofura de Chisei é algo que ela não consegue superar, mesmo que quisesse que Chisei fosse sua irmãzinha. Então Akane a conforta. Para ela, Maru é a melhor irmã que alguém poderia ter, sem dúvida. Mais tarde naquela noite, Maru e Akane finalmente têm um tempo sozinhas para si mesmas. Akane pergunta à irmã por que ela não disse que havia voltado do Japão antes, mas Maru queria surpreendê-la, e isso funcionou muito bem. No entanto, Maru de repente propõe uma ideia à sua irmã. Ela quer ser quem vai se casar com Saito, em vez dela. Ela argumenta que a única razão pela qual a avó delas e o avô de Saito estão insistindo no casamento é porque querem reviver seu próprio romance fracassado da infância. Se for esse o caso, então não há razão para que Maru não seja quem se case com ele em vez de Akane. Ela declara com confiança que fará a avó delas concordar com a mudança, garantindo que Akane ainda receba os fundos de que precisa para sua educação, sem falta. Akane não está tão certa sobre essa ideia. Ela diz a Maru o quão arrogante e egocêntrico Saito pode ser. Maru permanece persistente, assegurando a Akane que tudo ficará bem. Numa tentativa de fazê-la reconsiderar, Akane lista todas as pequenas coisas que Saito faz e que a irritam profundamente. No entanto, para sua incredulidade, Maru parece amar cada uma delas. Akane percebe o quão ansiosa ela está para se casar com Saito, perguntando se ela não quer se casar com alguém que realmente ame no futuro, de verdade. Para sua surpresa, Maru casualmente admite que a aparência de Saito é o tipo dela, e que eles já se aproximaram bastante. Como prova, ela tira o telefone e revela a foto que secretamente guardou de antes. Parece que ela não a apagou, afinal. Mesmo que os dois tenham acabado de se conhecer, Maru lhe diz o quão compatíveis eles são um com o outro, então provavelmente se darão bem como um casal casado. Akane concorda hesitantemente com tudo o que Maru acabou de dizer. Com um sorriso vitorioso, ela declara que está tudo resolvido. Saito está se divertindo na banheira, tentando relaxar em uma banheira cheia de bolhas e fumaça. A porta de repente se abre e, para seu horror, Maru entra completamente nua e pronta para se juntar a ele sem mais nem menos. Pego de surpresa, Saito imediatamente se vira, recusando-se a olhá-la e exigindo que ela saia. No entanto, Maru ignora completamente sua reação, e em vez disso, entra no chuveiro, cuidando casualmente de seus afazeres como se nada estivesse errado, de fato.
Ela mais uma vez chantageia Saito, dizendo que contará para Akane que ele a atacou se ele tentar fugir. Sem outra escolha, Saito relutantemente concorda em ficar e participar da brincadeira com Maru na banheira. Mas então Maru de repente faz uma pergunta que o pega completamente de surpresa. Ela pede para ele se casar com ela. Ela começa a recontar tudo o que disse a Akane antes, tentando persuadir Saito de que faz todo o sentido para eles ficarem juntos. Em vez disso, ela insiste que está totalmente comprometida e, sem hesitação, até se oferece a ele, afirmando que ele pode fazer o que bem entender. Enquanto continua a convencê-lo, Maru gradualmente se inclina mais perto, sua pele nua pressionando as costas de Saito, tornando a situação já tensa ainda mais insuportável para ele. Desesperado para dissipar o momento, Saito lhe diz que vai pensar a respeito. Naquela noite, Akane percebe o quão exausto Saito parece. Quando ela perguntou sobre isso, ele disse que Maru o estava deixando completamente louco. Akane sorri, dizendo que fica feliz em saber que Maru é tão energética e de espírito livre, de verdade. Desde criança, Maru ficava frequentemente doente, então vê-la tão animada e saudável agora traz alívio a Akane. Enquanto Saito finalmente se acomoda na cama, Akane de repente o acorda com uma pergunta inesperada, sem mais nem menos. Ela pergunta se ele quer terminar. A pergunta sacode Saito, fazendo-o sentar-se, olhando para ela surpreso. Em vez de responder diretamente, ele joga a pergunta de volta para ela. Perguntando se ela concordaria em terminar, se fosse isso que ele quisesse, Akane fica em silêncio, incapaz de lhe dar uma resposta clara e concisa. Ela não sabe o que quer, e para ser sincero, Saito também não. Akane, Saito, Himari, Maru e Shisei passam um dia em um parque de diversões para celebrar o retorno de Maru. Maru está transbordando de emoção, especialmente por experimentar o parque com Saito, o que não passa despercebido por Himari, é claro. Curiosa sobre a dinâmica deles, Himari questiona o que está acontecendo entre os dois. Sem hesitação, Maru declara audaciosamente que Himari pode considerar sua chegada como um aviso, já que ela pretende ter Saito só pra si de qualquer jeito. Isso provoca uma discussão imediata entre as duas, com elas brigando pela atenção de Saito enquanto ele fica sem jeito no meio da disputa. No final, parece que é Shisei quem vence a partida, enquanto ela cavalga nos ombros de Saito passeando pelo parque toda feliz. Os 5 estão se divertindo muito no parque de diversões, explorando atrações e experimentando diferentes brinquedos emocionantes. A única exceção é a Akane, que tenta manter uma fachada calma e composta, mas está aterrorizada, especialmente com brinquedos que envolvem grandes alturas de fato. Enquanto andava na roda gigante com Saito, ela finalmente admite que nunca gostou de parques de diversões porque eles a assustam mortalmente. Apesar disso, ela ainda escolheu vir por Maru. Ao contrário dela, Maru prospera na emoção, amando a adrenalina dos parques de diversões. Ver sua irmã mais nova desfrutar dessas experiências deixa Akane genuinamente feliz, especialmente porque Maru passou grande parte de sua vida em hospitais, muito doente para fazer tais coisas. Percebendo o desconforto de Akane, Saito se oferece para segurar a mão dela para ajudar a acalmar seus nervos. No entanto, Akane interpreta mal e recusa imediatamente. Sem se intimidar, Saito simplesmente pega a mão dela de qualquer maneira, segurando-a enquanto continuam seu passeio na roda gigante. Na cabine de terror, Akane sai chorando, com muito medo dos monstros falsos lá dentro. Por outro lado, sua irmã mais nova, Maru, parece gostar, não mostrando nenhum sinal de medo, e até pedindo para tirar uma foto com os monstros. No entanto, no meio da caminhada dentro da cabine, Maru de repente se senta no chão, segurando o peito e dizendo que não se sente bem, de jeito nenhum. Ela deve ter se divertido demais, a ponto de seu corpo não conseguir mais aguentar. Por causa disso, Saito a carrega nas costas para fora da cabine de terror e a faz deitar em um dos bancos enquanto ela continua a recuperar o fôlego com dificuldade. Preocupado, Saito tenta pegar Akane para os medicamentos dela, mas ao ouvir isso, Maru instantaneamente se levanta e agarra Saito pelo pescoço, admitindo que estava apenas fingindo estar doente, para que ele a carregasse para fora, é claro. Isso só deixa Saito furioso, não apenas porque Maru está mentindo, mas também porque ela o deixou preocupado. Ele teme que, quando uma emergência real acontecer, ninguém mais acreditará nela, e assumirá que ela está apenas fingindo. A reação dele choca Mal, e ele continua a repreendê-la, então ela faz tudo o que pode para provar que está bem, de verdade. De volta a casa, Saito está completamente exausto do longo dia no parque de diversões. Tudo o que ele quer é finalmente descansar, mas assim que ele se deita, Mal de repente pula de debaixo das cobertas, vestindo nada além de um conjunto de lingerie bem revelador. Antes que ele possa reagir, uma memória distante ressurge em sua mente. Curioso, ele a questiona sobre isso. Ele lhe diz que ela tem cabelos longos e bonitos como os de Maru, e eles conversam por um longo tempo. Maru leva um momento para pensar e então se inclina, sussurrando em seu ouvido que era de fato ela mesma. Ela confessa que temia que ele a tivesse esquecido completamente depois de todos esses anos. O momento entre eles fica tenso enquanto Maru, agora encorajada, começa a desabotoar a camisa de Saito, expondo lentamente seu peito sem pressa. Saito tenta afastá-la, mas ela insiste que está tudo bem, afinal eles vão se casar de qualquer maneira. Então Saito diz algo que faz Maru congelar. Ele lhe diz que, não importa o quanto ela finja, ele sabe, lá no fundo, que ela o odeia de verdade. O comportamento doce e brincalhão de Maru se desfaz instantaneamente. Com um sorriso malicioso, ela finalmente admite. Ela o odeia sim, mas pra ela, isso não importa. O que ela quer agora é um beijo. Ela o provoca, dizendo que ele deveria se sentir sortudo, já que será o primeiro dela, é claro.
Apesar da insistência dela, Saito resiste. Para ele, não há sentido em beijar alguém que você odeia. Antes que algo mais possa acontecer, a porta de repente se abre. Akane está parada na soleira, congelada diante da cena à sua frente, completamente chocada. Saito tenta dizer a ela para se acalmar, mas Maru não parece se importar com os sentimentos de sua irmã, e até a provoca, implicando que algo aconteceu entre ela e Saito. Finalmente, Akane grita em angústia com lágrimas nos olhos. Ela desaba dizendo que odeia os dois, de verdade. Expulsos da casa por Akane após o confronto dramático, Saito e Maru ficam vagando pelas ruas chuvosas, procurando por abrigo. Saito presume que Maru tem para onde ir, considerando que ela ainda tem sua avó, enquanto ele planeja reservar um hotel para passar a noite sem mais. No entanto, Maru se recusa a se separar dele. Não importa o quanto Saito tente se livrar dela, ela o segue persistentemente, mesmo para dentro do hotel e dentro de seu quarto. Sua teimosia frustra Saito ao extremo, e quando ele finalmente explode e tenta contê-la, ela inesperadamente começa a chorar de repente. A princípio, Saito presume que ela está apenas encenando novamente, mas desta vez, as lágrimas são reais. Ela está genuinamente magoada. As palavras de Akane a atingiram profundamente. Nunca antes sua irmã havia lhe dito que a odiava de verdade. O peso dessas palavras a despedaça, deixando-a sentindo-se verdadeiramente abandonada. Vendo-a assim, Saito se sente comovido, apesar de tudo. Mas antes que ele possa processar suas emoções, Maru de repente remove seu suéter, revelando uma lingerie transparente que mal cobre seu corpo de fato. Ela lhe diz que, já que ela é a razão pela qual foram expulsos, ela quer compensá-lo oferecendo seu corpo. Saito recusa imediatamente, afirmando firmemente que nunca se aproveitaria de uma criança. Maru, é claro, nega veementemente ser uma criança de forma alguma. Sem outra escolha, Saito relutantemente permite que ela passe a noite, sob a condição de que ela deve ficar na cama e se comportar. Para garantir que ela não tente nada, ele até concorda em cobri-la. Quando a manhã chega, Saito é acordado assustado pela respiração ofegante de Maru, que o preocupa. Ela não havia tomado sua medicação habitual na noite anterior. Com tudo o que havia acontecido, ela nunca teve a chance de pegá-los antes de serem expulsos, e pensando que poderia passar uma noite sem eles, ela não se incomodou em dizer absolutamente nada. Saito se prepara para chamar uma ambulância, mas Maru o impede fracamente. Ela implora para que ele não faça a ligação, com medo de que, se uma ambulância se envolver, eles entrarão em contato com sua família, transformando isso em um grande problema, de fato. Mais do que tudo, ela teme que Akane descubra. Apesar de sua condição, ela insiste que ficará bem. Sim, seu médico a havia assegurado antes que ela poderia viver uma vida normal, e ela se apega a essa crença até agora, com toda a força. Ainda assim, Saito carregou Maru para fora do hotel, e enquanto esperavam por um táxi, eles conversaram um pouco. Saito menciona como ele costumava carregar Akane daquele jeito também. Embora fossem arqui-inimigos antes, Saito não tem certeza do que eles são agora, de verdade. Saito consegue levar Maru ao hospital. Enquanto ela se estabiliza, ele lhe diz que seus pais chegarão em breve. Não querendo enfrentá-los, ele se prepara para sair antes que eles cheguem. Antes que ele possa se afastar, Maru o impede, ela o faz prometer não contar a Akane sobre isso, de forma alguma. Desde que eram crianças, Akane sempre sacrificou seu tempo e energia para cuidar dela, nunca reclamando, mas também nunca vivendo verdadeiramente para si mesma. Por causa da condição de Maru, Akane nunca teve a chance de fazer amigos de verdade ou desfrutar de uma vida normal, como deveria ser. Maru não quer que sua irmã continue a abrir mão de tudo por ela. Ela não quer ser a razão pela qual Akane continua a se sacrificar. Suas palavras atingem algo em Saito. Ele vê o peso da culpa que ela tem carregado. E apesar de sua hesitação inicial, ele concorda, afinal. Sem ter pra onde ir, Saito liga pra Shisei e pergunta se pode ficar na casa dela. Shisei, sempre perceptiva, rapidamente percebe que ele e Akane devem ter tido uma briga. Sem insistir em detalhes, ela concorda e o busca, sem problemas. No dia seguinte na escola, Akane confronta Saito agressivamente, exigindo saber onde Maru está. Ela não conseguiu contatá-la, e a desculpa vaga de sua família de que ela está viajando parece bastante suspeita de fato. Algo não se encaixa. Saito tenta desviar, dizendo a ela para confiar no que seus pais disseram. Mas Akane não está convencida. Maru não iria embora sem vê-la primeiro, de jeito nenhum. Querendo evitar mais perguntas difíceis, Saito inventa uma desculpa para ir para dentro da sala de aula. Assim que ele vira as costas, Akane estende a mão, tentando detê-lo. Sua voz se suaviza enquanto ela pergunta quando ele voltará para casa. Mas as palavras saem muito baixas. Saito não a ouve. Depois da escola, Saito se esgueira para o quarto de hospital de Maru com comida não saudável. Akane nunca a deixa comer nada disso. Maru admite que viaja tanto porque tem medo do dia em que não poderá mais fazê-lo. Mais do que isso, estar longe impede Akane de se preocupar. Ela não haverá ficar doente ou se sentir sobrecarregada por isso, de forma alguma. Com isso, Saito diz que Maru a atraiu por causa de sua irmã. A princípio, ele pensou que ela o odiava por roubar Akane, mas na realidade, ela só queria que ela fosse feliz, de verdade. Maru confirma isso. Quando soube do casamento arranjado de Akane, ela quis tomar o lugar dela para que Akane pudesse viver livremente, sem amarras. Mas depois do que aconteceu entre eles, ela teme que Akane a odeie agora. Saito a tranquiliza, dizendo que Akane a ama muito e a manda descansar e vê-la imediatamente quando estiver melhor. Maru obedece a Saito e se deita sem mais. Saito segura a mão dela como faz com Shisei, quando ela precisa de conforto. Quando perguntado por que ele cuida tão bem de Maru, sua resposta é simples. Ele quer que Akane seja feliz também. Ao sair, Saito encontra Akane do lado de fora da porta.
Ela ouviu tudo o que ele disse, e isso a deixou ainda mais confusa. Uma semana depois, Maru sai do hospital e pede perdão a Akane, explicando suas verdadeiras intenções e o quanto ela valoriza sua irmã. Ela também garante a Akane que, por mais que tente seduzir Saito, ele nunca toca nela, sempre mantendo o respeito. Maru defende Saito, convencendo Akane a perdoá-lo, apesar de sua hesitação inicial. Akane diz a Maru para parar de tentar tomar seu lugar, mas Maru percebe que Akane parece ter se apaixonado por Saito. Ela a provoca sobre isso, brincando que o levará para si, deixando Akane furiosa com Saito por seduzir sua irmã. Quando Akane se afasta, Maru diz a Saito que descobriu quem era a garota da festa, mas se recusa a contar a ele, já que ele não quer beijá-la. Na aula, Saito pede o perdão de Akane, esperando dissipar a tensão entre eles. Ela age de forma mal-humorada, evitando contato visual direto e até lançando várias perguntas, mas ainda assim, ela prossegue e o questiona sobre o que ele disse no hospital. Quando Saito admite que é verdade, Akane fica secretamente feliz, mas finge não se importar. Ela pede para ele ir para casa com ela, usando a avó como desculpa. Sem que eles soubessem, Himari está lá atrás, ouvindo tudo, confirmando suas suspeitas sobre eles morarem juntos. Himari e Saito sentam-se num banco. O sol da tarde estende seus raios dourados ao redor. Himari pergunta a Saito por que ele ainda não está indo para casa. Saito admite que evita a casa sempre que seus pais estão por perto. Himari entende, ela sente o mesmo, então se aproxima, oferecendo conforto. Quando Himari ouve a conversa de Saito e Akane, ela imediatamente percebe que sua suspeita está correta. Sem pensar, ela diz isso em voz alta, chamando a atenção de toda a turma. A sala rapidamente se enche de murmúrios e sussurros. No entanto, Saito e Akane negam instantaneamente. Afinal, eles deveriam ser arqui-inimigos. Como eles poderiam morar juntos? Antes que a situação se agravasse ainda mais, eles correm para fora, longe de ouvidos curiosos. Uma vez sozinhos, eles se voltam um contra o outro, cada um culpando o outro por expor seu segredo, iniciando mais uma discussão acalorada. Enquanto Saito volta para casa com Shisei, ele rapidamente se vê cercado por colegas de classe segurando seus telefones, ansiosos para capturar provas do boato que ouviram. Shisei tenta tranquilizá-lo, mas a atenção avassaladora é inevitável. Mesmo além dos portões da escola, Saito percebe que estão sendo seguidos. Shisei, experiente em ter perseguidores, confirma sua suspeita. 3 alunos os estão seguindo. Percebendo que os espiões não pararão até terem provas de que ele mora com Akane, eles precisam de um plano. Shisei oferece seu lugar como esconderijo temporário, mas Saito recusa. Ele precisa chegar em casa antes que seu avô perceba algo incomum. Sem outra opção, eles decidem despistar seus perseguidores. Avistando um ônibus, eles correm em sua direção e pulam a tempo, deixando seus seguidores atônitos para trás, incapazes de reagir rápido o suficiente. Para garantir que despistassem completamente seus perseguidores, Saito e Shisei ficam no ônibus até a última parada. No entanto, logo se veem presos em uma área desconhecida e sem serviço de celular. O próximo ônibus só chegará de manhã, e Shisei não consegue contatar seu motorista para buscá-los. A única opção deles é ir para casa a pé. Justo quando estão prestes a perder a esperança, um carro elegante acelera em direção a eles e para abruptamente. É o carro de serviço de Shisei, chegando para buscá-la. Embora ela não os tenha contatado, sua equipe rastreou sua localização através de seu dispositivo. No entanto, o alívio dura pouco. Shisei é levada para casa enquanto Saito fica sozinho no meio de uma estrada desconhecida. Em casa, Akane percebe que estão quase sem arroz. Com os rumores se espalhando sobre eles, não podem arriscar ser vistos lá fora. Alguns colegas de classe ainda podem estar espionando e poderiam segui-lo para casa novamente. Enquanto isso, Shisei, que também está lá, come casualmente o pouco arroz que lhes resta e sugere que comam bolo em vez disso. No meio da conversa, um barulho vem do outro lado do quarto. O pânico se instala e Saito rapidamente empurra Akane para frente para verificar. Com certeza, alguém está escondido debaixo do colchão. Quando Saito cutuca Akane para revelar a intrusa, ambos perdem o equilíbrio e caem, apenas para a estranha se expor. É Maru, sorrindo enquanto os provoca por estarem tendo um momento íntimo no meio do dia. Ela afirma com confiança que não precisa bater, já que também é a casa dela. Além disso, Himari também está lá. Akane e Saito ficam surpresos ao ver Himari, mas ainda a convidam para tomar chá. Sentados juntos, Himari pede desculpas, admitindo que foi culpa dela que os colegas de classe descobriram que eles estavam morando juntos. Por sua vez, tanto Akane quanto Saito pedem desculpas por manter isso em segredo dela por tanto tempo. Para a surpresa deles, Himari não parece nem um pouco chateada. Ela explica calmamente que já suspeitava disso há um tempo. Seus almoços combinando, cheiros de shampoo idênticos e a familiaridade de Saito com a casa de Akane foram todas pistas. Além disso, com ambas as famílias envolvidas no grupo Hojo, não foi difícil presumir que eles eram casados por negócios. No entanto, Saito a corrige, revelando que o casamento deles não é por negócios, mas sim uma forma de realizar o amor não concretizado de seus avós desde a juventude. Compreendendo a situação, Himari percebe que o casamento deles é desprovido de sentimentos reais. Um pequeno sorriso cruza seu rosto. Se for esse o caso, ela ainda tem uma chance com Saito. Sem hesitar, Himari reúne todos para uma reunião para traçar estratégias sobre como acabar com os rumores sobre Akane e Saito. Shisei propõe uma abordagem mais agressiva. No entanto, Himari segue um caminho diferente, propondo que eles combatam os rumores mostrando a todos o exato oposto do que eles acreditam ser verdade. O plano de Himari envolve Saito e Shisei fingindo ser um casal na escola para desviar a suspeita de seu casamento com Akane.
No entanto, a estratégia falha, pois a proximidade natural deles os faz parecer mais irmãos do que amantes. Shisei, ciente disso desde o início, insiste que precisam ser mais convincentes. Ela sugere audaciosamente um beijo nos lábios para solidificar o ato, mas Saito imediatamente rejeita a ideia. Para ele, isso cruza a linha. Shisei deveria guardar seu primeiro beijo para alguém realmente especial. Os 5 se reúnem mais uma vez em uma parte isolada do campus para discutir o plano. Mahou se oferece ansiosamente para fingir ser a namorada de Saito, mas ele imediatamente rejeita a ideia, cauteloso com as travessuras imprevisíveis que ela poderia aprontar. Com Shisei e Mahou descartadas, a única opção restante é Himari. Saito oferece a ela a chance de bolar outro plano se ela se sentir desconfortável, mas para sua surpresa, ela prefere este. Só a ideia de fingir ser a namorada de Saito a deixa nas nuvens, já sonhando acordada e animadamente com a atuação deles para o dia seguinte. Em casa, os olhos escuros de Akane se fixam nos de Saito, seu olhar afiado e ilegível. Ele não tem ideia do que fez de errado, já terminou todas as tarefas domésticas exatamente como ela instruiu. Mas não é por isso que Akane está tão brava. Ela está chateada com Saito fingindo estar com Himari e o lembra enfaticamente que é apenas uma atuação, nada mais. O aviso dela deixa Saito confuso. Ele não entende por que limites precisam ser estabelecidos entre ele e Himari, ou por que isso sequer importa. Akane, por outro lado, sente indiferença, mas a tensão em sua expressão torna óbvio. Ela está absolutamente furiosa. Na escola, Himari cumprimenta Saito, e sua atuação brincalhona começa. Ela se agarra a ele constantemente, permanecendo sempre perto. Seus colegas de classe já estão desconfiados, mas Himari apenas segue o jogo. Mesmo durante o almoço, ela se senta com Saito, deixando Akane sozinha em sua mesa. Antes da aula começar, os dois se esgueiram para uma sala de aula silenciosa e vazia. Quase parece que estão se esgueirando, embora não tenham certeza do que fazer em seguida. Himari admite que também não sabe, mas continua fingindo. Saito ri, dizendo que nunca viu esse lado incerto dela antes. Ela sempre tem tanta certeza de tudo. Apesar da atuação, Himari se sente desconfortável perto de Saito. Não é segredo que ela gosta dele, mas Saito a tranquiliza para fazer o que quiser. Ele está bem com qualquer coisa. Hesitante, ela confessa seu ciúme de como Saito abraça Shisei com frequência e admite que também quer ser abraçada. Saito concorda, mas Himari hesita, preocupada por ser muito grande em comparação com a pequena e leve Shisei. Ela teme esmagá-lo, mas Saito a assegura que não o fará. Finalmente, eles se acomodam em um canto com Himari sentada no colo de Saito, assim como ele faz com Shisei. De repente, Himari percebe uma multidão os observando do lado de fora da sala de aula. Ela sussurra para Saito abraçá-la mais forte, entrando na atuação. De fato, murmúrios e suspiros podem ser ouvidos enquanto seus colegas de classe reagem à cena. Himari diz a si mesma que está fazendo isso apenas pelo plano, mas está secretamente gostando. Enquanto isso, com tantos olhos ainda sobre eles, Saito também se vê incapaz de soltar. Quando Himari sai da sala de aula, ela é imediatamente cercada por um grupo de colegas de classe exigindo respostas sobre ela e Saito. Ela e Saito tentam seguir o jogo, agindo de forma tímida e cautelosa sobre seu suposto relacionamento. Eventualmente, eles admitem estar namorando, embora na realidade tudo faça parte da atuação. Seus colegas de classe explodem em perguntas, incluindo algumas sobre os rumores envolvendo Akane. Vendo uma oportunidade, Himari aproveita para esclarecer as coisas. Ela explica que seu ciúme a fez tirar conclusões precipitadas, levando ao mal-entendido. Ela pede desculpas sinceramente pelo problema que causou, e em resposta, seus colegas de classe também pedem desculpas por espalhar rumores. Enquanto Himari e Saito absorvem a atenção, Akane senta-se em silêncio num canto, inquieta e retraída. Pelo resto do dia, Himari fica visivelmente pegajosa com Saito, seus gestos afetuosos tornando-se mais ousados. Isso não passa despercebido, especialmente por Akane, que o acha cada vez mais desconfortável. Incapaz de ficar em silêncio, ela confronta Himari, dizendo que não há necessidade de levar as coisas tão longe. A atuação deles está começando a parecer uma demonstração pública de afeto descarada. Em vez de se ofender, Himari fica emocionada. Se até Akane os vê dessa forma, então o plano deles deve estar funcionando perfeitamente. Ela até brinca que talvez precisem levar as coisas mais longe para apagar completamente os rumores. Akane tenta protestar, mas antes que ela possa dizer uma palavra, Himari vira as costas e se afasta, deixando Akane frustrada e sem ser ouvida. Himari e Saito saem em seu primeiro encontro, mesmo que seja apenas para a encenação. Saito pede desculpas, sentindo-se culpado por o primeiro encontro de Himari não ser real. Mas ela ignora, simplesmente feliz por passar um tempo com ele. Eles passam o dia visitando uma livraria, jogando no fliperama e até saindo para comer doces. Ambos se divertiram no final do dia. Quando Saito acompanha Himari até em casa, ela pede desculpas por arrastá-lo para os problemas deles. Antes que ele possa ir embora, ela o chama pedindo para ele entrar um pouco. Incerto, Saito recusa, mas para sua surpresa, ele retorna pouco depois, dizendo que pode ficar, mas não por muito tempo. Lá dentro, Saito fica surpreso com o quão silenciosa é a casa dela. Enquanto ele olha ao redor, percebe fotos emolduradas, incluindo algumas dele mesmo. Himari admite timidamente que comprou uma cópia da foto dele da viagem escolar. Saito não parece muito incomodado, mas diz firmemente para ela não adicionar mais, é um pouco perturbador. Enquanto Saito examina o quarto, ele percebe as prateleiras forradas de livros, percebendo que Himari pode ser mais inteligente do que aparenta. Nesse momento, a porta se abre, revelando Himari em um top justo de alças finas, carregando uma bandeja de chá. Eles conversam brevemente sobre o chá antes de mudar para o bate-papo em grupo, onde seus colegas de classe ainda estão comentando sobre o relacionamento deles. Saito fica impressionado que o plano de Himari funcionou tão bem. Himari minimiza como sorte, mas Saito, observando sua coleção de livros, discorda.
Ele aponta seu interesse em psicologia, o que leva Himari a se abrir. Ela foi intimidada no passado e Akane foi quem pôs um fim nisso, mas ela percebeu que não podia depender de Akane para sempre, então estudou psicologia para proteger a si mesma e sua amiga. Embora ela minimize como algo bobo, Saito admira sua determinação e seu desejo de proteger aqueles de quem ela se importa. À medida que a conversa deles se aprofunda, Himari de repente pergunta se Saito tem sentimentos românticos por Akane. Ele nega imediatamente. Aproveitando o momento, Himari se inclina para a frente. Ela diz audaciosamente a Saito que quer ficar com ele, mesmo que isso signifique ser a outra garota. Saito desvia o olhar, dizendo a ela que ela merece coisa melhor. Mas Himari insiste que não está tentando ser vulgar. Ela simplesmente quer ficar com ele, não importa as circunstâncias. Ela caminha até a janela, encontrando o olhar de Saito. Ela confessa que seus pais evitam voltar para casa sempre que ela está lá. Saito se identifica, compartilhando como seus próprios pais nunca estiveram presentes em eventos escolares como o dia de campo ou o dia dos pais. Apesar do peso da conversa, Himari sorri, grata por ter compartilhado algo significativo com ele. Quando Saito se move para sair, Himari segura a mão dele, gentilmente mas com firmeza, pedindo para ele ficar só mais um pouco. Saito chega em casa tarde da noite, apenas para encontrar Akane parada ali, de braços cruzados, esperando por ele. Seu olhar é afiado enquanto ela imediatamente pergunta se ele estava na casa de Himari. Ele não nega. A expressão de Akane endurece. Ele menciona que os pais de Himari não estavam em casa, e o pensamento a abala. Mais tarde naquela noite, Himari se lembra de Akane mencionando casualmente Saito e como ela pediu para ele se lavar lá. Akane a interrompe, lembrando-a de que ela pode parar agora que os rumores se acalmaram. Himari recusa, alegando que gosta da atuação e até sugerindo que deveriam prolongá-la um pouco mais. Ela até brinca sobre fazê-la durar para sempre, alheia à crescente tensão de Akane. Quando Himari pergunta se ela está com ciúmes, Akane nega sem hesitação. Com isso, Himari não vê problema em manter a atuação e a chama de situação ganha-ganha. Akane concorda, mas seus punhos cerrados do outro lado da ligação revelam sua frustração. Na casa deles, Saito e Akane estão ocupados fazendo suas próprias coisas quando Saito quebra o silêncio pedindo o número de Akane. Akane entra em pânico um pouco com isso, embora sejam um casal casado, eles não trocaram números. Mas agora, dada a situação, eles precisam disso por razões práticas. Então Akane cede e o deixa escanear seu código QR. Agora ele pode enviar mensagens a ela sempre que necessário. Esta é a primeira vez que Akane tem um cara em seus contatos, mas para garantir que ninguém suspeitasse de nada na escola, ela decide dar a ele um nome falso em seu telefone. Ela apresenta codinomes terríveis como estúpido e idiota, mas Saito reclama, querendo um nome legal. Quando Akane exagera e lhe dá um nome heróico exagerado, ele sente vergonha de si mesmo. Apenas alguns segundos depois de trocarem números, Saito recebe uma mensagem de texto de Akane cumprimentando-o com um boa noite. Ele se vira para ela e vê que ela está digitando como uma louca e está radiante. Ele responde e eles continuam suas mensagens de texto fingindo que não se conhecem e até se apresentando. A conversa deles se estende como se não morassem juntos na mesma casa. Akane até corre para o quarto deles e liga com uma voz estranha para acompanhar a pequena charada deles. Na manhã seguinte, na aula, Saito e Shisei estão comendo juntos em um banco quando Maru corre em direção a eles, fazendo-os desviar de sua emboscada. Saito se acostumou com Maru sempre o emboscando, então ele ficou bom em evitá-la. Naquele momento, Saito aproveita a oportunidade para perguntar a Maru sobre a garota misteriosa da festa. Maru tenta se fazer de boba e brincar, evitando dar qualquer resposta à sua pergunta, mas Saito segura a mão dela, mostrando que está realmente sério em saber. Ele até se oferece para pagá-la apenas para revelar a identidade da garota. Intrigada por seu desespero, Maru exige um favor em troca da informação. Shisei pergunta a Saito o que ele pretende fazer depois de descobrir sobre a garota, mas Saito não tem planos de encontrá-la, nem planos de incomodá-la ou a Maru novamente. Ele simplesmente não consegue viver sem saber quem é a garota. Saito se lembra da festa de anos atrás, um encontro que seu avô havia organizado. Fazia sentido se Maru fosse aquela garota, já que ela é neta do amigo de seu avô. No entanto, ele também se pergunta se poderia ser Akane. A garota que ele se lembra daquela noite era gentil, educada e tinha um sorriso angelical. Nada como a Akane que ele conhece. Maru percebe a sinceridade de Saito, então ela quer saber se ele faria qualquer coisa para fornecer a informação. De fato, Saito diz que está disposto a ir tão longe quanto abraçar Maru com força, mas antes que as coisas escalem, Shisei interrompe e convida Maru para um encontro. Maru, encantada pela fofura de Shisei, não hesita em nada. Embora Shisei admita que realmente só quer ter uma conversinha particular com Maru, ela ainda a arrasta pra longe, até dizendo que não importa se precisarem faltar à escola. Deixado sozinho no banco, Saito recebe uma mensagem de Akane repreendendo-o por deixar as cortinas da sala abertas. Ele pede desculpas, mas segundos depois, ela envia outra mensagem para reclamar de um pedaço de barbante deixado no corredor. As mensagens continuam chegando, cada uma o repreendendo sobre coisas que ele fez de errado antes de sair de casa. Saito sorri, percebendo que a garota da festa nunca poderia ser Akane. Quando ele chega em casa, Saito recebe uma ligação de seu avô. Ignorando-a a princípio, ele pousa o telefone apenas para o rosto zangado de seu avô aparecer de repente na TV de tela plana deles, repreendendo-o por não atender. Assustado, Saito acusa seu avô de espioná-los através de uma câmera escondida, mas seu avô ri, explicando que é apenas uma videochamada. Saito pergunta por que ele ligou, e seu avô diz que está apenas verificando, mas Saito não acredita nele. Então ele prossegue mencionando uma festa de 70º aniversário de sua prima, que Saito reconhece como aquela que manteve a família sob controle todos esses anos.
O avô confirma isso, e ele insiste que Saito compareça ao evento, já que terá que se dar bem com ela se quiser assumir os negócios da família. Saito concorda relutantemente e promete trazer um presente antes que a ligação termine. Depois que a ligação termina, Akane sai do quarto, acusando Saito de falar sozinho novamente. Saito nega e conta a ela sobre a próxima festa de aniversário, convidando-a para ir junto. Akane fica surpresa com isso, mas como Saito aponta, já que são casados, a família dele precisa conhecê-la também. Embora hesitante, Akane começa a considerar. Saito a assegura que não será muito formal, apenas pessoas mais velhas desfrutando de bebidas e conversando. Ele até acrescenta que a comida será ridiculamente chique, esperando que isso a convença. Akane ainda não está convencida, dizendo que precisa de tempo para se preparar. Para tranquilizá-la, Saito menciona que Shisei também estará lá. No entanto, ao saber que a mãe de Shisei também estará presente, o humor de Akane afunda ainda mais. Saito decide não pressioná-la mais, dizendo que passará a noite no evento. Akane insiste que não se importa em ficar sozinha, embora Saito saiba que ela pode estar secretamente apavorada se a energia acabar. Apesar disso, Akane afirma que aproveitará seu tempo sozinha e pode até convidar Himari para passar a noite. O dia da festa chega e Shisei e sua mãe buscam Saito. Akane se despede dela do lado de fora, embora Saito hesite em deixá-la sozinha em casa. Saito ficou chocado ao ver o motorista de Shisei dirigindo tão devagar quando a tia Josie, mãe de Shisei, está presente. Quando ele olha para trás, vê a Akane ainda espiando, observando o carro enquanto ele se afasta rapidamente. Chegando ao local, numerosos empregados os cumprimentam com o maior respeito. Eles até dão as boas-vindas a Saito como se fosse a casa dele. Tecnicamente, a dona da casa o trata como um filho, chegando a considerar adotar o pai dele. As empregadas gritam ao ver Shisai deitada no chão, deslizando com o corpo pelos pisos lisos e bem cuidados. Reunidos com a avó Shizu e o avô Tenryu num canto, eles pedem a Saiga para se sentar, mas ele recusa, dizendo que não quer ficar com bêbados. No fim, todos ficam embriagados, então ele desiste e se junta a eles. É hora de entregar os presentes para a aniversariante sua avó Shizu. Saigo entrega o seu presente junto com Shisei, desejando-lhe muitos mais anos de vida. Ela aceita o presente de coração, e Tenryu pergunta sobre a esposa de Saigo. Saito explica que Akane não pôde vir porque tinha que encontrar alguns parentes dela. Shizu fica comovida, chamando-a de querida, mas Tenryu tem outras preocupações. Ele pergunta como as coisas estão e se terão netos em breve. Saito responde que não haverá nenhum. Embora tenha concordado em casar com Akane, eles não planejam ter filhos. Tenryu diz que é perda de tempo, são recém-casados e deveriam aproveitar a companhia um do outro, como tomar banho juntos. Saito parece desconfortável, então Shizu repreende Tenryu, mandando-o parar porque os jovens não gostam desse tipo de assunto. Saigo fica impressionado. Seu avô é um homem respeitado, e Shizu é a única que fala com ele nesse tom. Isso leva Saigo a perguntar se Shizu pode convencer Tenryu a parar de forçar as pessoas a casar também. Embora Shizu diga que uma vez achou ridículo, ela acaba apoiando as ideias de vida de Tenryu, então não há discussão. Chiyu, a avó de Akane, também parece ter feito um bom trabalho. Afinal, são conhecidos como pessoas que podem influenciar até políticos. Shizu ainda pensa que casar Saito com sua neta foi uma boa escolha. Saito apenas suspira com isso, mas Shizu acrescenta mais uma coisa. Ela sempre pensou que ele se casaria com Shisei, eventualmente. Saito está prestes a objetar, mas é interrompido ao ver o rosto vermelho e flamejante de Shizu. Ela diz que comeu pimentas caiena demais que havia escondido, mas Saito ainda nota seu rubor. Envergonhada, Shisei nega categoricamente e sai. Quando Saigo e Shisei voltam aos seus lugares, conversam sobre o que aconteceu. O rosto de Shisei ainda está vermelho, então Saigo diz para ela não se envergonhar. Shisei pergunta se isso o incomoda, mas antes que ele possa responder, Shisei o soca no rosto e exige que ele a acaricie na cabeça. Saigo obedece ao seu pedido. Na casa deles, Akane está sozinha quando a campainha toca. Himari entra, abraçando-a forte e agradecendo pelo convite. Himari pensou que Akane a odiava depois do que fez com Saito, mas Akane insiste que nunca a odiou. Akane diz que aprecia o que Himari fez por eles e nem se importa com o que Saito faz. Himari fica aliviada e garante a Akane que ainda serão melhores amigas, aconteça o que acontecer. Akane concorda, mas pausa, pensando no que Himari quis dizer com aconteça o que acontecer. No segundo seguinte, já estão vestidas com roupas de confeitaria, preparando-se para assar cupcakes. Akane tinha morangos frescos, enquanto Himari trouxe chá Darjeeling. As duas assam alegremente, conversando e rindo enquanto misturam os ingredientes. Com os cupcakes no forno, sentam-se para o chá, confortavelmente imersas na companhia uma da outra. A conversa é leve e despreocupada até os cupcakes ficarem prontos. Himari tira uma foto e casualmente menciona que a enviará para Saito. Isso surpreende Akane, fazendo-a perguntar como Himari conseguiu o número de Saito. Himari explica que trocaram números há um tempo. Essa revelação perturba Akane, e ela brevemente suspeita que Saito possa estar atraindo. Percebendo o desconforto de Akane, Himari oferece-se para apagar o número de Saito, mas Akane recusa.
Ela insiste que só está preocupada que Saito possa estar bombardeando Himari com mensagens. Para a surpresa de Akane, Himari ri e diz que é o oposto. Ela é quem não para de mandar mensagens para ele. Himari confessa ter enviado uma foto a ele depois do banho na noite passada. Akane fica preocupada, pensando se Saito está pressionando a amiga, mas Himari garante que é por conta própria. Ela tem tentado chamar a atenção de Saito desde que sua confissão anterior não deu em nada, então está tentando uma abordagem diferente. Essa revelação deixa Akane zangada com Saito por ignorar os sentimentos de sua melhor amiga, mas Himari permanece alegre, apenas grata por ele ainda não a ter bloqueado. De repente, um som fraco vem do telefone de Himari. Saito respondeu. Elas trocam algumas mensagens, o que deixa a Akane desanimada. Percebendo a mudança repentina de humor de Akane, Himari pede desculpas e oferece ajuda, mas Akane insiste que está bem, alegando que não é especialista em mensagens de texto. Akane verifica o telefone com um rosto cansado. Himari pergunta se Akane está esperando Saito mandar mensagem. Akane nega imediatamente, mas Himari a desmascara. Ela pergunta a Akane qual é o oposto de gostar. Quando Akane responde ódio, Himari a corrige, dizendo que é, na verdade, indiferença, porque você nunca pode realmente odiar alguém de quem se importa. Os joelhos de Akane tremem com as palavras da amiga, sem saber o que dizer. Percebendo a tensão, Himari rapidamente muda a conversa de volta para os cupcakes, esperando aliviar o clima. Logo, era hora de Himari ir para casa, então elas se despediram. Quando a noite chega, Akane decide estudar para o exame. Ela quer superar Saito, mas não consegue evitar verificar o telefone de vez em quando, convencendo-se de que não está sozinha. Enquanto isso, na festa, todos já estão bêbados e o lugar está cheio do barulho de pessoas conversando. Shisei está dormindo, e Saito senta-se em silêncio ao lado dela. De repente, o avô de Saito aparece por trás, incentivando-o a beber. Como ele é menor, o avô lhe entrega um chá de aparência desagradável que é supostamente saudável, embora Saito saiba que é só para fazê-lo sofrer. À medida que a noite avança, Saito leva Shisei para o local de descanso. A empregada de Shisei agradece a Saito e sugere que ele também passe a noite, mas não haveria espaço suficiente para ela se ele se juntasse a elas. A empregada brinca que ele poderia desfrutar das duas juntas, o sonho de todo cavalheiro de ter uma empregada e uma princesa ao mesmo tempo, mas Saito recusa, dizendo que vai descansar no quarto ao lado. A empregada o provoca sobre ser virgem, e embora ele reaja agressivamente, a empregada finge responder gentilmente. Enquanto folheava os livros no quarto, Saito recebe uma ligação de Akane. Embora ela não precise de nada específico, ela admite que se sente um pouco deslocada sem ele. Isso faz Saito sorrir. Significa que não é fácil para ela quando ele não está por perto. Embora Akane não concorde totalmente com isso, ela ainda diz a Saito para voltar para casa logo. Em casa, Akane não consegue dormir de jeito nenhum. Faz muito tempo desde a última vez que dormiu sozinha, e cada pequeno som a assusta. A sombra de Yumi em sua janela a incita a pegar uma panela para se defender. Ela percebe que realmente precisa de Saito, mas quando se aproxima para ver quem é, assusta-se ao encontrar o próprio Saito, também assustado. Ele não conseguiu entrar pela porta da frente porque Akane a trancou com uma corrente, então ele entrou pela janela. Ela não ouviu o interfone porque estava com fones de ouvido, e também não atendeu o telefone. Saito não queria acordá-la. Akane pergunta por que ele não passou a noite na festa. Saito explica que pretendia, mas viu o ônibus passando, então decidiu pegar um e caminhar o resto do caminho para casa. Akane fica chocada ao ouvir isso. Saito caminhou por cerca de 2 horas. Ele diz a ela que também se sentiu deslocado, não podendo discutir com ela em casa. Suas palavras tornam o momento estranho, então ele vai tomar banho. Akane o segue até o vestiário, onde ela percebe que suas roupas estão sujas de toda a caminhada. Quando Saito finalmente termina, ele volta para o quarto e pergunta se Akane entrou no vestiário antes. Akane nega, até dizendo que ele a está acusando de espiar, mas Saito percebe que ela está sem fôlego. Ela afirma que estava dançando, embora já seja o meio da noite. Saito vai direto para a cama, enquanto Akane fica acordada, querendo conversar um pouco com ele antes de dormir. No entanto, Saito não a responde, e ela percebe que ele deve estar exausto. Ela o cobre com um cobertor e antes de se virar para dormir, sussurra, "Bem-vindo ao lar", em seu ouvido. Embora Saito esteja quase dormindo, ele ainda a ouve. Enquanto adormece, ele percebe algo. A voz dela soa como a da festa. Saito acorda e encontra Akane o encarando com um sorriso presunçoso. Assustado, ele exige saber o que ela está fazendo, mas ela simplesmente faz um comentário sarcástico sobre como ele parece um porco em um zoológico. Como esperado, a provocação dela imediatamente inicia outra pequena discussão entre eles. Mais tarde, enquanto Saigo lava a louça, Akane casualmente pergunta se ele tem planos para o dia. Ela originalmente queria ir ao cinema, mas como não podem, sugere assistir a um filme em casa. Para sua surpresa, ela até o deixa escolher o filme e menciona que assou biscoitos para eles. Sua gentileza repentina o desconcerta, parece suspeito, quase como se ela estivesse tramando algo. Antes que ele possa pensar demais, seu telefone vibra. É Himari, pedindo para conversar por voz, mas ele recusa imediatamente. Akane percebe e menciona que os viu trocando mensagens no dia anterior. No entanto, não é como se ele pudesse realmente evitar as mensagens dela. Então, quase casualmente, ela menciona as thirst traps que Himari havia enviado a ele. Embora ela tente soar indiferente, Saito percebe um toque de irritação em seu tom. Por um momento, ele se pergunta se há uma chance de ela estar com ciúmes. Enquanto processa o pensamento, uma memória do Meg anterior passa por sua mente, a voz de Akane. Ele se lembra do primeiro encontro no ensino médio e de como ela o cumprimentou com as palavras. Há quanto tempo?
Essa frase permanece em sua mente, levantando a questão se eles já haviam se encontrado antes, mas ele não consegue se lembrar. Ela rapidamente descarta a ideia, alegando que deve tê-lo confundido com outra pessoa. Mas a memória aguçada de Saito diz o contrário, e ele nota o leve nervosismo em sua expressão. A conversa a deixa visivelmente desconfortável, e sem mais uma palavra, ela se levanta abruptamente e desaparece no quarto, abandonando a ideia de assistir a um filme por completo. Atrás da porta fechada, Akane luta para conter suas emoções. Dói que Saito se lembre da cerimônia de matrícula do ensino médio, mas não do momento que realmente importava. Seus pensamentos voltam ao passado, à festa do grupo Hojo, buscando solidão enquanto ela havia escapado para a varanda, onde inesperadamente encontrou Saito. Foi surpreendente vê-lo lá, sabendo que o evento havia sido arranjado para ele. Lá, eles pareciam ter encontrado uma conexão instantânea, conversando por horas até a noite avançar. Quando ela partiu com a avó, ele acenou de fora da casa deles até ela sumir de vista. Durante o inverno dos exames de admissão, ela trabalhou incansavelmente para se qualificar para a mesma universidade que ele. Mas quando ela finalmente se aproximou dele depois de todo esse tempo, ele não a reconheceu de jeito nenhum. Agora, sentada em sua mesa de estudo, as lágrimas de Akane enchem seus olhos. Enquanto isso, lá fora, Saito fica sozinho, assistindo ao filme e comendo distraidamente os biscoitos que ela havia feito. Preocupado, ele bate na porta, perguntando o que há de errado, mas Akane simplesmente diz que precisa de um pouco de espaço. Percebendo o desconforto em sua voz, ele decide dar-lhe tempo. Esperando aliviar o clima, ele se oferece para cozinhar o jantar e sai para comprar mantimentos. Por outro lado, Himari, sentada sozinha em um banco de parque, está perdida em pensamentos. Em pouco tempo, um grupo de homens desconhecidos se aproxima dela, com intenções nada amigáveis. Eles a convidam para ir à praia, mas ela recusa imediatamente, afirmando que ainda está no ensino médio. Um deles zomba, comentando sobre sua roupa reveladora, e antes que ela possa reagir, o cara agarra seus pulsos, tentando puxá-la. Assim que o pânico começa a se instalar, um aperto firme pousa no ombro do homem. Saigo está atrás dele. Sem hesitar, ele os manda deixá-la em paz. Mas quando ele se apresenta como seu namorado, os homens ficam inquietos. Com algumas palavras afiadas de Saigo, eles rapidamente recuam e se afastam com medo. Uma vez sozinhos, Saigo se vira para Himari com clara preocupação. Ele pergunta por que ela está ali sozinha e insiste que ela deveria ir para casa. Está escurecendo, e é perigoso estar sozinha. No entanto, ela recusa, admitindo que não gosta de ir para casa quando sua madrasta está por perto. Saigo entende imediatamente. Ele costumava fazer o mesmo, vagando por parques para escapar de sua própria família. Enquanto se sentam juntos, a tensão entre eles diminui. Saigo casualmente menciona que está fazendo compras de supermercado, já que estão com pouca comida. Himari fica surpresa com o quão responsável ele é com as tarefas domésticas. Ela diz para ele ir em frente, mas vendo a solidão em seus olhos, ele decide ficar um pouco mais. Sua gentileza inesperada quase a leva às lágrimas. Então, como se atingida por uma percepção súbita, Himari lembra que Saito ainda lhe deve um favor por fingir ser sua namorada. Sem aviso, ela se inclina e dá um beijo rápido em seus lábios. No dia seguinte na escola, Saito está perdido em pensamentos profundos, mal notando Shisei e Maru tentando chamar sua atenção. Shisei, sempre perceptiva, percebe que ele está distraído o dia todo e pergunta o que há de errado. Maru, mais rápida para tirar conclusões, imediatamente suspeita que algo aconteceu. Sua curiosidade se aguça, e quando ela casualmente pergunta se ele beijou a irmã dela, Saito nega instintivamente, como um lapso de língua, revela que foi outra pessoa. Isso é tudo o que Maru precisa para iniciar seu interrogatório implacável. Quanto mais ela pressiona, mais nervoso Saito fica, suando enquanto tenta desviar de suas perguntas. Enquanto isso, Shisei, adotando uma abordagem diferente, lhe lança um sorriso cúmplice e se inclina, usando seu charme para arrancar a verdade dele. Assim que parece que vão fazê-lo ceder, são interrompidos por Himari. Maru, ansiosa para arrastar Himari para o caos, não perde tempo explicando que estão tentando fazer Saigo confessar. No momento em que Shisei menciona um beijo, Himari entende instantaneamente. Com um sorriso confiante, ela pede um tempo a sós com Saigo. Assumindo que ela o fará falar, Shisei e Maru se afastam instantaneamente. Agora sozinhos, ela se senta ao lado de Saigo, sua expressão incomumente suave. Sem hesitar, ela pede desculpas por agir por impulso. Ela descobre que foi o primeiro beijo dele, mas para ela, isso só o tornou mais especial. Foi o primeiro dela também. Saigo, no entanto, não está satisfeito por tê-lo dado tão facilmente. Sem se importar com a relutância dele, Himari pergunta brincando se pode ter outro, mas ele recusa imediatamente. Em vez de desanimar, ela simplesmente apoia a cabeça no ombro dele, sua voz suave, enquanto declara seu amor por ele. Enquanto isso, a notícia do beijo se espalha pela escola como um incêndio. As garotas estão conversando animadamente, algumas até torcendo por Himari. Curiosa, Akane pergunta o que está acontecendo, e uma das garotas mostra-lhe ansiosamente uma foto. Himari beijando Saito nos lábios. Algo dentro de Akane se quebra, incapaz de lidar com isso, ela sai correndo da sala de aula. Enquanto corre pelo corredor, quase colide com Himari. Himari entende instantaneamente. Ela lança um desafio. Se Akane não entender a dica, então ela fará questão de roubar Saito de verdade. Mas Akane não responde, ela simplesmente se vira e corre novamente. De volta em casa, Akane senta-se sozinha no sofá, perdida em memórias. Ela pensa em sua amizade com Himari e em como se conheceram. Himari era frequentemente intimidada, e Akane sempre se sentiu responsável de alguma forma. No entanto, apesar de tudo, Himari se apegou a ela, expressando admiração e afeto sem hesitação. As duas fizeram um pacto, melhores amigas para sempre. Naquela noite, Saito percebe o quão quieta Akane tem estado.
Esperando animá-la, ele lhe traz um biscoito com morangos. No momento em que ela o vê, lágrimas brotam em seus olhos, pegando Saito de surpresa. Ela rapidamente o tranquiliza, dizendo que está apenas feliz. Dando uma mordida no biscoito, uma decisão se solidifica em seu coração. Ela sai de casa e liga para Himari, pedindo para se encontrarem. Elas se encontram no parque, onde costumavam passar tempo juntas quando crianças. Mas Akane veio por uma razão. Sem rodeios, ela diz a Himari para parar de fingir ser namorada de Saito. Himari não se surpreende, ela já sabia que isso estava por vir. Mas a forma como Akane diz isso a irrita. Soa como se ela estivesse sendo descartada agora que o problema está resolvido. Akane rapidamente esclarece que as coisas saíram do controle. Sair em encontros, beijar, não parece mais que estão fingindo. Parece real. Ainda assim, Himari se recusa a recuar tão facilmente. Enquanto o casamento de Saito e Akane for apenas de fachada, não há razão para ela se afastar, a menos que, é claro, Akane tenha uma razão real. Os joelhos de Akane tremem, sua voz treme, mas ela se força a admitir a verdade. Ela se apaixonou por Saito, mas Himari não para por aí. Para ela, os sentimentos de Akane não se comparam. Ao contrário de Akane, ela nunca odiou Saito, ela sempre gostou dele desde o primeiro ano do ensino médio. A admiração de Akane não é nada comparada a isso. No entanto, sem o conhecimento de Himari, Akane tem guardado um segredo muito mais profundo. Seus sentimentos por Saiga não começaram no ensino médio. Eles começaram quando ela tinha 12 anos, quando o conheceu na festa do grupo Rogo. Daquele momento em diante, ela já gostava dele. Ela se matriculou na mesma escola por causa dele. Himari congela. Isso não é algo que Akane já lhe contou antes. Himari sente que o destino foi injusto com ela. Akane conheceu Saito primeiro, tudo por causa de sua avó, e até acabou se casando com ele, só porque lhe disseram. Enquanto isso, não importa o que Himari faça. Ela ainda não é nada. Akane se recusa a aceitar essa narrativa. Ela revida chamando Himari de agradadora de pessoas, alguém que sempre tenta conquistar os outros com seus sorrisos vazios. A discussão escala rapidamente, insultos voando entre elas como punhais. Akane acusa Himari de usar o relacionamento de fachada como desculpa para seduzir Saito, e para seu choque, Himari nem nega. Ela admite com orgulho e até diz a Akane que seu marido está sendo roubado por sua melhor amiga. Com os dentes cerrados, ela chama Himari de burra, por escolher Saito entre todas as pessoas. Mas Himari não recua, ela pode dizer as mesmas palavras de volta para ela. Então, em um momento de silêncio, Himari finalmente admite algo que guardou para si por muito tempo. Ela sempre soube que Akane gostava de Saito. Akane congela. Ela pensou que tinha sido cuidadosa, mas Himari havia notado. Ao contrário de seus outros colegas de classe, Akane sempre trata Saito de forma diferente, mesmo quando finge não se importar. Enquanto isso, Himari planejou tudo desde o início. Ela queria que Saigo se apaixonasse por ela naturalmente, acreditando que poderia curar o coração dele de maneiras que ninguém mais conseguiria. Mas no final, ela nunca levou isso adiante. Se ela tivesse conquistado Saigo sem Akane perceber, a amizade delas teria terminado, e isso é algo que ela não pode suportar. Akane sente sua respiração prender, tudo o que Himari fez, sair em encontros com Saito, beijá-lo, não foi apenas para si mesma, foi para Akane também, para fazê-la confrontar seus próprios sentimentos. Himari, claro, minimiza com um sorriso provocador, dizendo que não é tão altruísta, ela também fez isso por si mesma. Mas acima de tudo, ela está pronta para tomar Saito a qualquer momento se Akane não o fizer. Akane finalmente pede desculpas. Levou 2 longos anos para perceber seus sentimentos. E se não fossem melhores amigas, nada disso teria acontecido. Talvez a parte mais difícil da amizade delas seja se apaixonar pela mesma pessoa. Mas agora que a verdade veio à tona, nenhuma delas quer perder a outra, ou Saito, então nenhuma delas está recuando. Na manhã seguinte, um grito estridente ecoa por toda a casa. Saito completamente assustado e rompe sem bater, apenas para encontrar uma Akane absolutamente furiosa. Embora tecnicamente eles dividam o quarto, ela detesta quando ele invade assim, sem qualquer aviso. Ignorando completamente os protestos dela, Saito estende a mão para verificar a temperatura, percebendo que ela está ardendo em febre. Mas Akane, visivelmente constrangida, afasta a mão dele com um empurrão, insistindo que só está quente porque ele a está tocando. Na escola, Saito não consegue se livrar daquela sensação incômoda de que algo não está certo. Ele se volta para Mahou e Shisei, expressando suas profundas preocupações com a atitude estranhamente combativa de Akane. Ele teme que de alguma maneira a tenha aborrecido novamente. Mahou, perspicaz e rápida em ligar os pontos, logo percebe que tudo deve ser por causa do beijo dele com Himari. Mas antes que ela possa sequer aprofundar-se nisso, Shisei, de forma totalmente inesperada, revela algo verdadeiramente chocante. Himari não foi, de fato, o primeiro beijo de Saito. Uma onda avassaladora de confusão os atinge em cheio, até mesmo Himari fica completamente chocada. Exigindo uma explicação imediata, os três insistem e pressionam Shisei por mais detalhes, mas Shisei, como de costume, mostra-se frustrantemente difícil de decifrar e de se abrir. Ainda assim, Himari os tranquiliza, afirmando que se Akane está realmente chateada, isso não é necessariamente por causa do beijo em si. Em vez de se entregar à preocupação, Himari tem um plano completamente diferente em mente. Ela então pede a Saigo para que eles saiam em mais um encontro. Antes que ela possa sequer terminar sua frase, Akane surge do nada, repreendendo Himari severamente por estar seduzindo Saigo tão abertamente em plena luz do dia. Ela agarra firmemente os pulsos de Himari e a arrasta para longe, para uma conversa particular. Observando-a se afastar, algo crucial finalmente se encaixa na mente de Saito. A forma como as duas estão se comportando é notavelmente diferente. Elas não estão mais se contendo como costumavam fazer. Ele se aproxima de Akane, absolutamente determinado a conseguir uma resposta. Mas ela não quer absolutamente nada com ele, mantendo uma distância considerável e lançando ameaças completamente vazias em sua direção. Saito está totalmente perplexo. Ele não tem a menor ideia do que possa ter feito para merecer todo esse tratamento. Mas Akane, por outro lado, sabe com toda a certeza exatamente o que está realmente acontecendo. Tudo o que de fato aconteceu entre ela e Himari, absolutamente tudo, é única e exclusivamente por causa dele. Ainda assim, ela simplesmente não consegue se forçar a verbalizar isso. Ela o odeia com uma intensidade tão grande.